Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando aqui com o nosso replay desta segunda-feira, dia 28 de setembro. É setembro não, agosto, é 28 de agosto, porque eu tá 28 de setembro é aniversário do meu sobrinho. Eu tô com o aniversário do Joaquim na cabeça. Pessoal, um abraço. A gente está começando aqui o nosso replay e aproveito já para convidar você que está chegando conosco, se inscrever aqui no canal no YouTube, compartilhar com a galera, avisa a galera que o replay está no ar, tem muita coisa bacana hoje à noite aqui, e também já convido você a dar aquele like, aquela curtidazinha bacana, tá bom? Acione o sininho para sempre que tiver uma nova postagem, o próprio YouTube acaba para comunicar você. E a galera que está aqui, a gente está na live aqui no Instagram, apenas para alertar o pessoal para ir lá para o YouTube, tá bom, pessoal? Quem está aqui curtindo, acompanhando a gente aqui no Instagram, vai para o YouTube, Replay com Tony Souza. Hoje nós teremos nosso querido Cícero Nicásio está aqui já com a gente. E daqui a pouquinho vai estar também conosco o Fabiano Rodrigues, diretor executivo do Verdão do Cariri. Também a gente vai falar muito sobre o time do Icasa. Trazer também outras notícias sobre o futebol cearense, tá bom? Então, pessoal que está aqui no Instagram, avisa a galera, já estamos no YouTube. Você pode ir lá no YouTube para acompanhar e ter a imagem legal, vendo o nosso querido Nicásio, também o Fabiano que vai estar com a gente daqui a pouquinho. E aproveita para compartilhar com a galera que o replay já está no ar, tá bom? Bem, você está vendo aqui já pelas imagens, nosso querido Nicásio que está aqui conosco, já está vendo aqui a revista Zona aqui, 90 vezes o Belo. 90 anos. 90 anos, a do Belo aqui é 90 vezes 90 anos do Belo, uma revista comemorativa aqui do Botafogo da Paraíba. Nosso Nicásio fez história lá no Belo de João Pessoa. Nicásio, boa noite, meu querido, que bom estar ali encontrando depois de um longo tempo que a gente não se vê, Nicásio. Eu lhe vi assim de longe lá no dia do clássico lá em Casa e Guarani, de veteranos, mas pra gente bater um papo assim, olho no olho, faz tempo, Nica. Boa noite, meu irmão. Boa noite, é um prazer. Rapaz, olha, eu vou ser sincero. Essa pandemia, ela transformou o reencontro com os amigos com um grande acontecimento. Eu me emociono quando encontro amigos, né? Que eu perdi muitos amigos. Nós perdemos, né, com essa pandemia. Eu me isolei durante praticamente 2 anos, ainda hoje, vira e mexe, vou pro sítio, fico lá 1 semana, 2 semanas, e só vem resolver algumas coisas aqui. Mas esse convite foi muito oportuno, porque é necessário que as pessoas, Tony, vejam a gente, que Nicásio está vivo, que fulano está vivo. É um resgate, né, um resgate para a gente falar de futebol. Eu também ainda comento, né, futebol juntamente com o Natan na Sucesso 91 todos os dias, de manhã. É uma participação de 10, 15 minutos. Quando é 15 minutos é uma eternidade, né? No Jornal da Manhã e também da tarde, né? À tarde. Eu fecho o jornal juntamente com o Natan, falando de futebol. E a gente sabe, Tony, que o futebol, o assunto de futebol, ele é muito vasto. Você puxa um assunto, daqui a pouco puxa outro, e de repente você vê que um programa de 1 hora e meia de futebol, ele se torna curto. Segunda-feira estava o Fonseca aqui com a gente, inclusive eu vou já citar algo que ele falou sobre você, e o pessoal está dizendo, não acaba não, porque tinha muita história para o Fonseca contar. Tem muita história para contar. Fonseca, quem conhece, né? Eu até disse aqui, o Fabiano está aqui com a gente, eu disse, o Fabiano ficou enciumado, viu, Fonseca? Você não foi pro clássico, rapaz? Isso aí, ele se acabando de rir aqui, uma resenha. Mas realmente a gente fica nessa situação. Eu lembro que um contato que eu tive contigo na pandemia foi até para você fazer um vídeo falando sobre o nosso querido Mirandaço, Carlos Alberto Miranda, de saudosa memória. E você fez até um relato sobre o Carlos Alberto Miranda. O Miranda brincava tirando onda, viu, Fabiano? Que o Nicásio não saía. É sítio Extrema? Você estava? Extrema, aqui, município Vaz Alegre, mas é mais perto do Grangeiro, Grangeiro de Cidade do que. Miranda disse: e no Extrema não tem pandemia, não? Ele não quer sair de lá. E não vai para lá, não? A pandemia na Extrema não deu em ninguém, porque é uma vila que tem 100 pessoas. Quer dizer, o fluxo de 100 pessoas é muito já pouco, houve um isolamento natural, o isolamento, né? Lá ninguém usava máscara, a não ser quando ia fazer compra no Grangeiro, em Vaz Alegre, você colocava uma máscara. Mas na realidade, no sítio Extrema, ninguém
usava máscara porque, a não ser no dia de uma missa, de uma coisa, aí sim, que aglomerava mais um pouco, mas na realidade não se usava álcool gel, não se usava nada, né? É uma vida muito bucólica, você, quer dizer, eu costumo dizer que eu me cansava de estar deitado numa rede. Pessoal do Instagram, vai lá pro YouTube, tá bom? A gente vai encerrar aqui, mandar abraço a galera aqui. Cadê aqui? Portal do Jaider Santos, lá de Missão Velha, o Eto Juazeiro, Gidelvan, cadê aqui? Alice Pereira, Vinícius, Newton Braz, Jefferson, Israel, Cicinho, João Varela, que é o Joãozinho Baresi, Holanda, Samuel Cassiano, Júnior Sobreira, Romualdo, enfim, essa turma toda que está aqui com a gente, Chayenne. Pessoal, vai lá pro YouTube, tá bom? Acompanha a gente lá no YouTube, que a gente vai estar aqui. O Erla Avelino, Francisco Teixeira, Tutuba, massagista, enfim, um abraço para essa turma toda que está acompanhando a gente. Nosso querido Val, lá da pizzaria, um abraço. Vai lá pro YouTube, Replay com Tony Souza. A gente vai continuar a conversa aqui com o nosso querido Nicásio. Daqui a pouquinho tem Fabiano Rodrigues, tá bom, galera? Valeu, pessoal aí do Instagram. Meu querido Nicásio, fala um pouquinho sobre o teu início de carreira, Nicásio. Você começou no time do Icasa mesmo? Olha, o meu início de carreira, ele foi num time, eu coloco isso como carreira porque faz parte da minha vida, num time amador chamado Corinthians. Já joguei no Corinthians. Era Corinthians de Peneirinha, que fazia as preliminares na LDJ, isso em 66, 67, de pé no chão. Ninguém usava chuteira. Naquele tempo, a segunda divisão, o futebol amador de Juazeiro, era disputado na LDJ, e nesse campo a gente não usava chuteira. Pelo fato de não ter dinheiro para comprar, entendeu? E a cultura era jogar de pé no chão. E a gente jogava de pé no chão. E desse time de Peneirinha, que a gente fazia preliminar, porque Peneirinha, todo mundo conhece, era aquele responsável, trabalhava na liga, era o responsável pela LDJ, para cuidar do campo dos Bandeirantes, né, que é a LDJ, a antiga LDJ, que hoje a gente chama Vila Rica, né, tem aquele conjunto de casas, e ali era murado, ali era o campo de Juazeiro, bem antes era cercado de palha, depois fizeram o muro. Isso em 66, 67, 68, ali foi o meu estágio, entendeu? A ter intimidade com a bola, no famoso poeirão. Então o time jogava amistosamente, ele mesmo arranjava os jogos para jogar contra os times amadores, e ali foi o meu início. E desse time do Peneirinha, saiu para o Guarani Baiano, que foi um dos grandes 4 zagueiros do futebol do Nordeste, pouca gente sabe disso. Baiano, depois foi para o futebol do Piauí e se radicou por lá. Saiu Lauro, também um 4 zagueiro para o Guarani, e eu passei para o Icasa. Mas antes disso, eu joguei no Flamengo, que era um time também esse já era do futebol amador. Mas aí a gente passava também, quando eu evolui um pouco, aí já passei pelos aspirantes, né? Tinha essa categoria, não tinha esse negócio de juvenil, né? Era aspirante, tanto que você podia jogar, se tivesse condições, você jogava no aspirante e jogava pelo principal. Isso já em 69, aí em 70 veio o advento do Rumeirão, entendeu? O advento do Rumeirão, e tinha o 13 Esporte Clube, que era o time da gráfica mascote, de seu mascote, que jogava, era um time muito bem organizado, um time que tinha um bom material. Eu digo isso porque acompanhava, eu não jogava ainda no 13, mas eu acompanhava os jogos lá na LDJ, entendeu? Porque Tarcísio jogava e eu ia juntamente com o Tarcísio para ver. Aí já com o advento do Rumeirão, a minha mãe contra, dizia: meu filho não vai jogar futebol, você está vendo o exemplo do seu irmão, o que é que seu irmão ganha com futebol? Isso ela falava do Tarcísio? Não, comigo. Eu falava para me seguir o exemplo de Tarcísio. Daí, o que é que Tarcísio ganha? Assim, o teu irmão que ela fala era o Tarcísio. É Tarcísio, mas também tinha Piancó. Tinha Piancó, que jogou também no Icasa, né? Era lateral esquerdo e ponta esquerda. Então foi por aí que eu vendo meus irmãos jogando, e eu dizia que eu trabalhava. Esse negócio desse jogo do Peneirinha só era nos domingos. Só jogava no domingo, a gente não treinava. Então eu dizia: mãe, eu ainda vou sustentar a senhora, ainda vou sustentar toda essa família jogando futebol. Ela vai mesmo. Futebol tem aquele ditado: futebol não dá camisa a ninguém. E na realidade era um futebol que pagava, entendeu? Que pagava, em casa, Guarani
Esses times pagavam, principalmente em Casa e Guarani, eles pagavam. Tinha os jogadores que recebiam mensalmente, e grandes jogadores. Se você for ver a história, a transição do Rumeirão, a evolução do futebol de Juazeiro que passa pela LDJ, eu digo isso porque a gente tem uma mente muito fértil quando é adolescente, e tudo aquilo que passou de jogadores no futebol de Juazeiro, porque o jogador chegava numa quinta-feira, treinava na sexta e jogava no domingo. Bastava assinar uma ficha, entendeu? Isso qualquer time. Você chegava treinada, você é bom de bola, vamos jogar domingo, assinava a ficha, dava entrada na sexta-feira na liga, que era lá no edifício Ema Oliveira, a sede da liga, entendeu? Teve vários presidentes, Ednaldo Danta foi um deles. Então assinava a ficha e jogava no domingo. Agora, isso pelo Casa e Guarani, principalmente por esses dois times que tinham um poder aquisitivo melhor, entendeu? Vinha grandes jogadores para o futebol de Juazeiro, grandes jogadores. E os daqui também, entendeu? São grandes jogadores. E Casa e Guarani criou-se essa rivalidade justamente por isso. Porque acabaram um time chamado Volante e fundaram esse time do Icasa, que era da indústria, entendeu? Para justamente se rivalizar com o time do Guarani. Então, pelo Icasa e pelo Guarani, você vê na história dos dois clubes, eu que conheço de perto, porque olha, os times treinavam todos na LDJ, e eu ia para lá. À tarde eu ia para lá, ver os treinos de Flamengo, de 13, de Central, de Cearazinho, de Icasa e Guarani. E vira e mexe eu estava por lá e faltava um jogador para completar o treino. E bota o irmão Tarcísio. Eu com 14, 15 anos. Ora, aquele para mim era um prêmio de calçar uma chuteira. Primeiro um prêmio calçar uma chuteira e ia jogar com esses jogadores de Flamengo, de Central, de Casa e Guarani. Não, sempre tiveram plantéis bons e que dá para treinar. Quais foram os teus irmãos que jogaram bola? Tarcísio? Não, acho que só quem jogou fui eu. Somente de casa. Acho que só quem jogou. Eu fui um obstinado. Eu costumo dizer que Deus só me deu um dom completo de jogar futebol. O resto ele me deu pela metade e eu não tenho coragem de correr atrás da outra metade. Agora de futebol não, ele disse, olha, Nicasso, você vai jogar futebol. O Fonseca estava aqui na segunda-feira, inclusive já mandou uma mensagem aqui, o Fonseca. Fonseca conhece muito bem o que eu estou dizendo do futebol do Cariri. Ele diz aqui, boa noite, Tony, como é bom estar vendo o Nicasso com a sua categoria de falar com a mesma que jogava. Diz aqui Isso é bondade o dele. Fonseca. João Preto é um juazeirense que mora em Florianópolis, lá em Santa Catarina. Ele diz aqui, boa noite, Tony, fala pro Nicasso que eu também tenho uma camisa do Botafogo. Mês passado eles vieram jogar aqui em Floripa. Inclusive o João Preto conheceu o Bismarck, né, que está lá no Botafogo da Paraíba, e mandou até uma mensagem para mim. E ele acompanha demais, é daqui de Juazeiro e lembra exatamente daquela época do futebol raiz, como a gente gosta de dizer. O Fonseca esteve aqui, o Fonseca disse para mim o seguinte, que você jogava demais, que você, enfim, era uma elegância jogando futebol, como era fã seu, mas que dos irmãos o que mais jogava era o Tarcísio. Ele disse, o Tarcísio jogava mais que o Nicásio, mas o Nicásio era muito jogador, jogou em várias equipes, enfim, rasgou elogios aqui para você. E aí sempre o pessoal brinca falando, quem jogava mais? Era o Tarcísio, era o Facundo Neto, não sei o quê, era o Nilo, né, que inclusive mora até hoje lá em Fortaleza. E aí a gente sempre brinca aqui. E aí a minha pergunta é, por que o Nicásio? Primeiro, quem você acha que jogava mais dos irmãos? E por que o Nicásio conseguiu vigar no futebol e seus irmãos não, assim como você? Olha, eu vou fazer um comparativo aqui, analogia. Pelé tem um irmão chamado Zoca, pouca gente sabe disso. 62, Zoca, irmão de Pelé, jogava no Santos. Pelé foi o maior jogador do mundo. Por quê? Porque o que ele fez, poucos jogadores fizeram. Acompanharam, mas não chegaram a bater os recordes de Pelé. Pelé foi 11 vezes artilheiro do campeonato paulista. Teve um campeonato em 58 que ele foi artilheiro com 58 gols. Pelé fez 1.281 gols. Pelé foi 3 vezes campeão do mundo. Pelé foi atleta do século. Se Pelé não tivesse feito isso, Zoca teria jogado igual. Pelé teria jogado igual a Zoca. Vamos para outro raciocínio. Zico tinha 3 irmãos: Edu, Antunes e Nando.
Não jogou aqui no Ceará. Antunes e Edu jogaram no América. Eram ídolos do América. Surgiu o Zico, o último. Se Zico não tivesse feito o que fez, não mudou a história do Flamengo, porque quando Zico foi para o Flamengo já era grande. O Flamengo já tinha a maior torcida. Mas Zico foi responsável por grandes conquistas do Flamengo e por recrutar uma geração de torcedores. Se Zico não faz mais do que o irmão, quem teria jogado mais? Entendeu? Uhum. É esse raciocínio que eu estou fazendo. Tarcísio pode ter jogado mais do que eu. Mas o que eu fiz dentro do futebol, Tarcísio pode ter jogado por algum tempo. Mais do que eu. Mas a minha história dentro do futebol, eu não vou dizer nordestino, vou dizer brasileiro, porque eu disputei vários campeonatos brasileiros. Entendeu? Inclusive jogou fora daqui. Fora daqui. Olha, para você ter ideia, talvez eu tenha sido o único jogador que deu lucro ao Icasa. Como assim, Nicásio? Em 78 eu fui vendido por 100 mil cruzeiros. Eu não sei o que é 100 mil cruzeiros, nem você sabe, nem ninguém sabe o que representava. Representar hoje, né? O que representava hoje. Eu fui vendido para o Botafogo da Paraíba por 100 mil cruzeiros. Isso eu passei o quê? 5, 6 anos no Icasa. Será que o Icasa gastou isso comigo? 100 mil cruzeiros? Gastou não. Aí eu fui para o Botafogo. Com 4 meses, o Botafogo me comprou por 100 mil cruzeiros. Com 4 meses, eu fui emprestado ao Londrina por 60 mil. Quer dizer, eu fiquei praticamente de graça. 2 anos depois, 1 ano depois, eu retornei para o Botafogo. Em 80 eu fui vendido para o Ceará por 1,5 milhão e mais 2 jogadores, Jangada e Chinês. Então, eu tenho uma história. Se a minha história se eu não tivesse feito essa trajetória de ser bicampeão pelo Ceará 80 e 81, bicampeão pelo ABC 83 e 84, nunca fui campeão paraibano, participei de alguns campeonatos, mas tenho uma história no Botafogo como um grande ídolo, que tem tudo que vai acontecer lá no Botafogo, eles me convidam, entendeu? Quando vai mudar alguma coisa de material, essas coisas de jogo beneficente, eles me convidam para mim para João Pessoa. Então eu tenho uma história dentro do futebol nordestino, por onde eu passei, fui titular, fui disciplinado, fui tudo. Então, isso que criaram, que Tarcísio jogou mais do que eu, ora meu Deus, isso não me atinge não. O que me atinge e que me deixa chateado é um cara querer apagar a minha história. Ninguém vai apagar a minha história, meu amigo. Não tem como. Ninguém vai apagar. Tarcísio teve a história dele muito curta. Tarcísio foi profissional 1 ano. Por que não seguiu o Tarcísio? Ele não seguiu porque a transição entre LDJ e Rumeirão, aquela geração de Tarcísio, já estava toda envelhecida, com 30 anos. Você sabe que naquele tempo o jogador fizesse 30 anos não jogava mais. Entendeu? O Vinho até eu dizer, esses craques agora que jogavam no bar, quando caíram no capim desaprenderam. O Vinho dizia muito isso. Então, Tarcísio jogou na estreia do Campeonato Cearense em fevereiro de 73. Tarcísio jogava no Guarani. Foi o único ano que ele jogou. Foi justamente na época que os 2 times juazeirenses foram disputar o Campeonato Cearense. Tarcísio entrou no segundo tempo. Nós ganhamos 3-2. Eu era titular do Icasa na ponta direita. Entendeu? Tarcísio só jogou esse ano. Teve uma história no Icasa, no Guarani. E o meu início de carreira foi no 13 de Mascote, porque Mascote cansou, não quero mais. Aí tinha Tarcísio, Sincero, jogadores veteranos, e Lino, e Natan. Quem conhece a história do futebol juazeirense sabe o que eu estou falando. Entendeu? Eles formaram o 13. Isso em 71. Aí teve o campeonato, todo campeonato tinha o torneio início. Eu joguei 30 minutos pelo 13, no primeiro jogo. Era mais ou menos 1 hora da tarde, 1h30. Quem tinha passado a tarde jogando. Depois tem a história de torneio início para contar. Então eu joguei 30 minutos pelo 13 e teve o desenrolar de todo torneio início. E com 30 minutos de jogo eu fui o melhor, eu fui o craque do torneio início. E só joguei 30 minutos. Então, ali eu comecei a minha carreira em 71. Quantos anos? Eu tinha 17 para 18 anos. No ano seguinte eu fui para o Icasa Civil no Tiro de Guerra.
Jogou até quantos anos, Ricardo? Ainda hoje eu jogo, né? Você tem... ainda eu jogo. Eu fui jogar agora pelos veteranos. Jogou bem. Eu acabo de só dar 2 toques na bola, eu digo, a minha condição física, os meus neurônios só contam até 2 agora. No terceiro eu estou cansado. Então, quando eu fui para o ICAR em 72, Tony, que ainda era campeonato cearense, era campeonato regional, foi o último, que eu fui octacampeão pelo Icasa. O sonho de todo adolescente na década de 70, aliás, na década de 70 não, após o advento do Romeirão, era jogar no Romeirão. Era grande novidade você jogar no Romeirão. Quer dizer, em 71 eu jogava pelo 13. Sabe como era que o 13 pagava a gente? Pela renda. A gente só tinha renda quando jogava contra Icasa e Guarani. Porque tinha Flamengo, tinha Infante. Aí você ganhava o quê? 10 cruzeiros de dividir aquele dinheiro. Quando jogava contra Icasa e Guarani. Icasa e Guarani. Não ganhava, mas você ganhava 40% da renda. E aquela renda era dividida entre os jogadores. Inclusive o Facundo Netozinho era o roupeiro desse time. Entendeu? Era o roupeiro. Ô Nicasso, qual foi o grande time que você jogou do Icasa? Rapaz, isso é uma coisa para se pensar muito bem, para se responder. Primeiro eu disputei um campeonato amador pelo Icasa em 72. Você tinha Zé Antônio, Pirajá, Nena Alvi e não. Zé Antônio, Pirajá, Nena, Zé Quinto e Catolé. Dote Simão e Luiz Francisco. Como não tinha vaga no setor do meio de campo, o que o treinador me fez? Colocou na ponta direita. Era eu, entendeu? O Wilson Rivadavia e Geraldinho. Geraldinho ainda disputou algumas partidas nesse campeonato. O Zé Nilo ou Xavier. Esse foi o time, a base do time, octacampeão, 9 vezes campeão. Isso em 72. Em 72. Desse pessoal aí já tinha alguns veteranos, né? Já tinha Catolé, já tinha Zé Quinto, que em 73 ainda participou, mas foi embora. Depois chegou ao vir. Então, para dizer qual foi o melhor time que eu joguei no Icasa é muito difícil. Aí teve algumas mudanças no time do Icasa nesse período. Eu fui para o Guarani, passei um ano, depois retornei para o Icasa. E quando eu retornei para o Icasa, aí trouxeram o Zé Nilton do Oião, chamava Zé Nilton do Oião. E trouxeram Jová, que tinha estourado os 20 anos, né? Depois de juvenil, 20 anos não jogava mais. Ou você profissional, ou não jogava mais no juvenil, era sub-20, né? Aí nós formamos um meio de campo durante 2 anos, eu, Zé Nilton e Jová, que a gente só perdia para Ceará e Fortaleza. Ferroviária a gente batia, entendeu? Nós jogamos praticamente 2 anos juntos, eu, Zé Nilton e Jová. Aí esse time já tinha Mundinho, Mundinho, Nonato Aires, Nena já tinha saído para o Guarani, não me lembro, não, Nena ainda estava, entendeu? Aí era Chiclete, Bodó e Esquerdinha. Esse também era um grande time que eu joguei no time do Icasa. Inclusive tem fotos, tem tudo. Né? Nessa época tinha também essa coisa do jogador que saía do Icasa, que ia para o Guarani, essa rivalidade, desconfiança do torcedor. Chegou a ter alguma coisa desse tipo contigo na época do Guarani? Tem esse tipo. Assim, tem alguns jogadores que foram para o Icasa, saíram do Guarani e não se adaptaram no time do Icasa. Hamilton jogou no Icasa, mas não. Só, o único que deu certo foi Zé Nilton do Oião, porque ele encontrou comigo e Jová. Que já jogaram com ele no Icasa, na época. Já tinha um certo entrosamento. Não, o Zé Nilton jogou do Guarani e veio para o Icasa, entendeu? Então foi primeiro no Guarani. Foi primeiro no Guarani e depois ele veio para o Icasa. Aí alguns jogadores que jogaram no Guarani não se adaptaram no Icasa, não se destacaram. O Jurandir também jogou no Icasa, Mano, que era um ponta direita, e outro que se deu bem no Icasa, que jogou e foi titular absoluto e jogando muito bem, foi Esquerdinha. Esquerdinha não teve esse problema, ele saiu do time do Guarani e chegou do time do Icasa. Só que esse time, Chiclete, Bodó e Esquerdinha, nós passamos praticamente jogando 1 ano e meio, 2 anos juntos. De 76 até 78, quando eu fui embora para Paraíba. Então a gente já tinha um entrosamento. Todo menino sabia formar o time do Icasa. Pirajá foi para o time do Guarani e surgiu o Nonato Aires. Nena ainda ficou. Nena só foi para o Guarani em
2009, eu acho. Eu também já não estava mais, já estava na Paraíba. Então eu tenho na minha cabeça esse time, Nicásio, Zé Nilton e Jová, que era o meio de campo respeitadíssimo. Tinha um comentarista, não sei se era comentarista, era narrador, ele dizia: bota as camisas do Ceará no Icasa, que esse time é campeão, do mesmo jeito. Não sei o que, Fontinelli, o nome. Martinelli. Celso Martinelli. Ô Nicásio, me diga uma coisa. Qual foi o melhor jogador que você viu atuar? Televisão, não. Olho nu, aquele jogador que você jogou e disse: poxa, esse foi o melhor jogador com quem eu já atuei. Contra ou do meu lado? Do seu lado. Digo os dois, do seu lado e contra. Não, contra foi Zico. Porque eu joguei umas 4, 5 vezes contra Zico e ia pro outro lado pra ver Zico jogar. Se algum cara lá, eu digo: peraí, cara, deixa eu ver o cara jogar. Rapaz, olha, jogar contra grandes jogadores, mesmo você, independente do resultado, é outra coisa. É um prazer que a gente sente. É um prazer que a gente sente. E quando você joga por algumas vezes, e tecnicamente você joga de igual para igual, como nós jogamos. Ao meu lado, eu joguei com um jogador que antes da bola chegar 3 dias, ele já estava pensando no que ia fazer com a bola, que foi Zé Eduardo. Um dos maiores jogadores que eu joguei do meu lado. E outra coisa, ensinava a gente a se posicionar. Se você tivesse humildade para jogar com o Zé Eduardo, como eu tive, que nós formamos o meio de campo Nicásio, Zé Eduardo e Magno, que é um meio de campo inesquecível do Botafogo da Paraíba, aquele meio de campo que ganhou no Maracanã de Zico e companhia, entendeu? Foi realmente esses 2 jogadores. Mas para isso eu formei também um meio de campo muito bom no ABC. Era eu, Dedé Dora e Marinho. É tanto que Arandu era o treinador. Esse time, em 3 turnos, fez 114 gols. Eu não fiz um, nem treino. Então, esse meio de campo, quando terminou o meio de campo, eu já tinha 30 e poucos anos. Marinho Apolônio, Marinho Apolônio, não é Marinho Chagas. Marinho Apolônio foi para o Bahia e Dedé Dora foi para o Cruzeiro. Quer dizer, tanto destaque tinha esse meio de campo. Ele é comparado a Maranhão, Danilo Menezes e Alberi. Não vai ser mais superado esse time, porque hoje os campeonatos são tiro curtos, né? Em 83, 84, ainda era 3 turnos. Você tinha 3 turnos com jogos aí a valer, entendeu? Então esse time fez... Você praticamente jogava o ano todo, né? Você jogava pelo menos 6 meses, né? Em um campeonato. E os outros 6 meses você ia disputar o Campeonato Brasileiro. Tinha o Campeonato Brasileiro, que eu vou colocar como Série A, e tinha um campeonato chamado Bola de Prata. Entendeu? Que era aqueles clubes que sobravam, né? O 3º, 4º clube, como tinha o Central de Caruaru, Asa de Arapiraca. Você está entendendo? Esse que tinha até prazo para o pessoal fazer excursão, né? Vários clubes. Ainda tinha tempo para. Ainda tem a cultura do amistoso, né? Por exemplo, o Icasa que hoje disputa uma Fares lá para preencher o calendário de novembro e dezembro. O Icasa passava 15 dias na Paraíba, passava 15 dias na Bahia, jogando pelo interior. O Icasa era muito solicitado do Guarani também, então existia isso. Depois esses amistosos, né, foram perdendo a força e começaram a formar torneios, né? O Fabiano sabe muito bem da Copa da Integração, que aquela Copa não poderia ter se acabado nunca. Verdade. Que foi uma ideia do Zacarias Silva, né, de trazer 2 times da Paraíba, 2 times do Pernambuco, mais 2 daqui, formava aquela pré-temporada, né, que não tinha essa denominação, essa pré-temporada, os clubes se movimentaram. Mas infelizmente o futebol, o calendário, né, esse calendário da CBF isolou a condição desses times pequenos. Acho que quem não tiver disputando um campeonato de Série D, essas coisas tem que fechar as portas. E as federações parecem que estão doidas para acabar, muitas estão doidas para acabar os estaduais, né? A gente sente isso, como vem as próprias federações, algumas estão desvalorizando os estaduais, né? Parece que assim, querem acabar com os estaduais devagarinho, deixar só competições nacionais. A gente vem sentindo essa situação, lamentavelmente.
Tem uma foto aqui, Lucas, tem até uma foto aqui que você está ao lado do Carlos Alberto Torres. Lembra para mim esse jogo aqui do Carlos Alberto Torres? Eu não encontrei essa foto, então eu esqueci de mandar a foto. Não, tá aqui, eu tenho essa foto, você mandou. Você tem a foto do combinado. Do que você estava com o Carlos Alberto Torres. Só os dois aí, Lucas. Tem só os dois aí. Esse jogo foi quando? Com o Carlos Alberto? Esse jogo foi combinado. Combinado de Casa e Guarani, para jogar contra o Fluminense. Contra o Fluminense. Inclusive, e Carlos Alberto veio jogar pelo nosso time, que era o capitão do Tri, né? Isso foi em 77. Inclusive, Murilo Siqueira me disse que foi para ele, parece que o maior público do Romeirão. Disse que deu quase 16 mil pessoas, enfim. Esse público foi quase 24 mil pagantes. Isso nesse jogo. Dito por Edinaldo Dantas Ribeiro, que era o presidente da autarquia. Chamava-se autarquia, né? Era na época. Naquela época. Olha, para você ter ideia, você tinha o Fluminense, você tinha Rivelino, que era o grande nome, tricampeão, né? 3 anos depois. E Carlos Alberto jogando pelo combinado. Carlos Alberto jogando pelo combinado. Eu não bati foto com o Rivelino, porque eu achei o Rivelino muito antipático. Era um jogador chato. Grande jogador. Não era só dentro de campo jogando, não. Era chato. Era muito chato. E eu não ligo para essas coisas. Para mim, se você não tiver humildade, eu te isolo. Entendeu? Porque todo jogador que jogou contra Rivelino, contra Pelé, contra isso, queria uma foto, mas Rivelino não se isolou de ninguém, de todo mundo. Aí, Carlos Alberto, essa foto aí, você pode prestar atenção, quem vê, por trás, por trás dos vestiários, essa trava é dos vestiários, ali na entrada do Romeirão Antigo. E tem gente por trás da gente. Inclusive tem essa foto, eu reconheci que tem uma pessoa acendendo um cigarro, que é muito meu amigo, um cara da Polícia Civil. Então, tinha gente em volta daquele anel do Romeirão, é tanto que caiu o alambrado, entendeu? Não suportou no segundo tempo. Tinha gente demais. E o jogo em si foi muito bom. Nós enfrentamos o Fluminense igual para igual, tanto que o placar de estudo foi 2-2. Um gol do Zé Irã de pênalti e um gol de Chiclete. Foi o dia de glória de Chiclete e uma manchete que saiu na Globo, até os amistosos tinham uma grande conotação, que me lembro da manchete da Globo, foi da Tupi, o cara disse: Fluminense engasga com Chiclete em Juazeiro do Norte. E o Chiclete fez o segundo gol de empate, sabe? Então, antes disso também veio Flamengo, veio Olaria, veio vários times, porque a gente tinha um desportista chamado Zé Afonso, que ele bancava esses jogos. Não ganhava dinheiro, ninguém sabe. Entendeu? Então, isso foi perdendo a força. Por que foi perdendo a força? Porque deixou de dar lucro. Por que perdeu a força? Porque a televisão invadiu todo esse espaço todo. Hoje não é mais novidade. Hoje você conhece Messi, sabe quem é Messi, sabe quem é Cristiano Ronaldo, Neymar, porque você vê na televisão. Mas na década de 70 você ouvia pelo rádio ainda, e poucas transmissões. Campeonato Brasileiro, eu me lembro, Campeonato Brasileiro, de 77, que foi um campeonato que o Londrina ficou na semifinal, que no ano seguinte eu fui para o Londrina. Eu vi esse jogo Londrina e Atlético Mineiro num bar aqui em Juazeiro, entendeu? Aí o que é que a televisão fez? Mostrou todo mundo, banalizou, meu amigo. Banalizou. Cara, ninguém, esse jogador, hoje não é mais novidade, porque você vê todos os dias, em vários canais de televisão, em celular, em tudo. Então banalizou, ficou inviável, amistoso, porque dá prejuízo. Você pode trazer, eu acho que talvez a seleção brasileira não dê prejuízo, mas qualquer clube hoje que você trouxer para cá, você pode correr o risco de perder dinheiro. E outra coisa, e os times também não tem mais calendário, é obrigado hoje o jogador ter 30 dias de férias. Antigamente não, os times eram desclassificados. É a mesma coisa. Botafogo e Santos eram os dois clubes mais solicitados no Brasil para excursionar pelo mundo todo. Então você passava de meses. O Botafogo da Paraíba fez, eu não estava lá. O ABC faz esse tipo de discussão, mas isso acabou. Quer dizer, hoje ninguém vai mais fazer um amistoso, levar um time brasileiro para sair fazendo discussão
na Europa, ou em qualquer país, qualquer continente. Ô, Nicásio, se eu aproveitar aqui, a gente tem muita coisa para falar e o tempo, infelizmente, nos é escasso. Eu lhe disse que 1 hora de resenha muito curto. Inclusive, se fosse água, essa água pudesse ser trocada por uma cervejinha, com certeza ia ser melhor. Mas vamos fazer o seguinte. E já tem um tira-gosto aqui. Tira-gosto tá aí, pode ficar à vontade, é para comer mesmo. Eu quero que você fale sobre esse Botafogo, porque a badalação, eu fui na Paraíba e é impressionante como aquele time do Botafogo, foi 81? 80, pronto. Aquele time do Botafogo, ainda hoje o torcedor do Belo lembra com carinho, com saudosismo. E não só o torcedor do Botafogo, mas quando se fala em futebol paraibano, sempre aquele time que venceu o Flamengo de Zico no Maracanã é muito bem lembrado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a atmosfera daquele jogo contra o Flamengo do Zico lá no Maracanã. Isso só antes aqui, a gente trazer aqui alguns dos nossos parceiros que estão sempre conosco aqui no Replay, falar aqui da Icanet, que é o seu provedor de internet no Cariri. No Cariri tem nome, é Icanet. Inclusive a nossa internet no Romeirão e também no Inaldão é Icanet. Então você pode aproveitar, se tornar cliente Icanet. Tem um termozinho que eu gosto de usar, rapaz. A experiência que o cliente tem com a Icanet é algo fantástico, formidável. Porque dar problema em provedor de internet não é algo difícil. Mas o retorno, feedback que você pode ter através da empresa, isso sim faz a diferença. Então, às vezes você está ali naquela empresa que entra em contato, deu um problema, aí o pessoal aperta 3, aperta 4, aperta 5, parece que você está fazendo matemática em calculadora. Lá não, lá na Icanet você tem um contato com o pessoal, às vezes nem precisa ir uma equipe para a sua casa, porque simplesmente pelo WhatsApp você pode ir lá, seguindo a orientação do pessoal, já resolver tudo. Então, Icanet é o seu provedor de internet no Cariri e tem nome, tá? Icanet. Vai lá no Instagram, segue a Icanet, tá bom? Você pode tirar dúvidas, ver dicas e aí eu sugiro a você, seja cliente Icanet, tá? A internet do Replay na Arena Romeirão e também no estádio Lírio Calou Inaldão é Icanet, tá bom? Um abraço aí para Marília, para Priscila, o pessoal todo lá da Icanet sempre conosco. Deixa eu falar também aqui de Mari Suplementos. Se você está malhando, está querendo, lógico, adquirir aquele suplemento bacana para dar um resultado legal, né, na sua atividade física, eu recomendo a você Mari Suplementos. Você pode ir lá no Instagram, MA_RI Suplementos, tá bom? Mari Suplementos tem uma variedade imensa de suplementos para você e sempre com preços super bacanas, tá bom? E aí ela vai sempre levando, destacando. E além do suplemento, tem também roupas para você malhar, mulherada, para os homens, enfim, fica à vontade, tá bom? Tem para o seu treino, tem whey, tem creatina, enfim, você fica à vontade, tem várias opções e lá nos stories lá da rede social, lá da Mari Suplementos, você pode olhar, inclusive promoções, preços, dicas, para que serve o quê. Então assim, é muito bacana você poder acompanhar Mari Suplementos lá no Instagram, tá ok? Por exemplo, a creatina monomicro tá aqui apenas por R$ 89,99, 330 gramas, acelera a recuperação muscular, fornece energia para células, colabora para o ganho de massa muscular, tá bom? Então são várias dicas que Mari Suplementos tem para você. MA_RI.suplementos. Mari Suplementos, vai lá, aproveita que você não vai se arrepender. Deixa eu falar também sobre a Cachaça Luanda. Entre as melhores cachaças do Brasil, essa é do Cariri, uma delícia de cachaça. Quer seguir a Cachaça Luanda? Vai lá no Instagram, @Engenho Luanda. A Cachaça Luanda fica ali no sítio Luanda, tá bom? Ali no distrito de Arajara, e é uma cachaça assim maravilhosa, tem uma opção excelente para você, porque não é apenas um tipo de cachaça, tá bom? Tem vários tipos de cachaça, é muito bacana a Cachaça Luanda. Então, aproveita, segue no Instagram, tá bom? Tem uma cachaça que já vem com mel, cara, que é uma beleza, uma delícia. Cachaça Luanda, entre as melhores do Brasil, essa é do Cariri, Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça. Segue lá no Instagram, @Engenho Luanda, tá bom? E deixa eu falar também da Perboni Brasil,
fruto de uma geração saudável, são mais de 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do Brasil. E aqui no Cariri a gente já tem há mais de 10 anos a Perboni Brasil, ali no Ceasa de Barbalha. Fica no Galpão 2. Então, para você que tem o seu comércio, seu sacolão, mercantil, mercearia, você quer oferecer para o seu cliente o que há de melhor com qualidade e preço baixo, então procura, tá bom, a Perboni Brasil. Também tem dicas super bacanas lá no Instagram. A gente está sempre repostando também as dicas que a Perboni Brasil tem para você. Só que aí é o seguinte, você tem cuidado para não confundir. Porque se você for botar Perboni Brasil no Instagram, vão ter várias. A do Cariri é Perboni_Brasil_Cariri, tá ok? Então tem várias dicas lá, inclusive as últimas dicas que tem lá, olha, tem uma dica aqui exatamente sobre a pimenta. Tem dicas sobre pimenta lá da Perboni Brasil, tem dicas também sobre a goiaba, sobre a berinjela, ensina receitas maravilhosas, então aproveite, vai lá e segue, @Perboni_Brasil_Cariri, Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Um abraço, meu amigo Val da Perboni. Nicásio Facundo, Cícero Nicásio Facundo, meu querido Nicásio, o Nicásio está olhando ali com saudosismo essa revista dos 90 anos do Botafogo da Paraíba. Nicásio, como foi a atmosfera antes daquele jogo entre Botafogo e Flamengo no Maracanã, 1980? Você lembra quanto tinha de público naquele jogo, ô Nicásio? Eu estou preocupado com o Zico, deu para olhar para eu não sei, olha, eu não sei se dá para pegar isso aqui, Tony Souza. Isso aqui, olha, isso, sabe que hora é essa aqui na Paraíba nesse dia? Sim. 1h30 para 2h da tarde. E a galera em seu ônibus. De uma quinta-feira. Porque é o seguinte, olha, em João Pessoa, a gente não pegava o voo de lugar nenhum para João Pessoa, pegava para Recife e ia de ônibus para João Pessoa. E na entrada de João Pessoa deve existir ainda uma churrascaria chamada Gauchinha. Ela dá 6 km para o centro de João Pessoa. Nós levamos entre 2h30 e 3 para chegar no centro de João Pessoa numa quinta-feira. Entendeu? Tinha banda de moço, tinha tudo. Numa quinta-feira, dia útil, dia de trabalho. Esse aqui é o torcedor no ônibus do Botafogo. Entendeu? Essa reportagem aqui. Isso aqui é verdade. Conhecido então como... isso aí era o ônibus do time. Era o ônibus do time. E o torcedor foi para cima. Foi para cima do ônibus. Entendeu? Aqui nessa outra página, não sei se dá para ver. Isso aqui é na praia em João Pessoa. Entendeu? Isso você chegando depois do jogo. Depois do jogo. Na quinta-feira. O jogo foi na quarta-noite e na quinta-feira. Por mim, na hora que terminou o jogo, eu tinha vindo para Juazeiro. Eu fui para casa do meu irmão, que morava lá. Foi uma vitória com gosto de título. Título brasileiro. Rapaz, é o seguinte, olha. Para mim foi o meu momento de glória. Claro que um título, eu fui bicampeão pelo ABC, bicampeão pelo time do Ceará. E nunca fui campeão pelo Botafogo. Mas essa não é a vitória, somente é a campanha que nós fizemos em 1980. Esse jogo, você diz, qual era a atmosfera? Meu amigo, era a primeira vez que eu estava jogando no Maracanã. A segunda contra o Flamengo. Que aqui nós jogamos contra o Flamengo em 73, tomamos de 7-1 em casa. Com o Zico iniciando a sua trajetória. Então, a segunda vez que eu fui enfrentar Zico, já foi no Maracanã. Entendeu? E o que o treinador Caissara fez? Eu acredito muito essa vitória. Claro que o time do Botafogo era um time bom. Era um time que enfrentava qualquer time naquela época de igual para igual. Perdia. Tomava goleada, aplicava goleada, mas perdia. Porque aquele time tinha Hélio Show no gol, um dos grandes goleiros do futebol do Brasil. E veio da Portuguesa, foi ele no Ceará, ele no ABC. Tinha Gerail também do Náutico, tinha Deca do Campinense, entendeu? Nonato Aires, que já amadurecido, veio do Ferroviário. Marquinho, que foi a revelação de 1980. E esse meio de campo, que surpreendeu a todos, Nicásio Eduardo e Magno. Getúlio já havia passado pelo Flamengo. O Zé Eduardo também já havia passado pelo Flamengo. O Evilásio já havia também passado pelo Flamengo. E o Soares, que infelizmente faleceu agora no mês passado. Então o time do Botafogo tinha um time
mesclado de experiência e juventude. Eu já estava com 28 anos, quer dizer, já tinha disputado 2 campeonatos brasileiros, de igual para igual com todo time, jogando pelo Brasil todo. O Magno, você pegar o Magno dentro do campo era praticamente impossível. Ele se movimentava bastante. E o Zé dava aquela cadência. Eu jogava na cabeça da área, entendeu? Saía dos dois lados, só jogavam cabeça de área. Era um 4-4-2 com o Soares pegando o volante do time adversário, que o time adversário também só jogava com volante, para dar liberdade e oxigênio ao Zé Eduardo. Porque Zé Eduardo não ia marcar. Para quê? Para cansar? O Zé Eduardo era um lorde dentro do campo. Estava lá esperando a bola. Faz aquela cercada, cerca aqui, cerca ali. Entendeu? Ele não mandava marcar, mandava cercar. Que é um erro dos treinadores hoje. Por que é que se faz tanta falta de ataque? Por que é que o atacante não provoca o erro do zagueiro? Toma até cartão, vai até expulso. Aquilo é falta de orientação do treinador. Não, não faça falta não, cerca ali. Mas hoje se marca em toda parte do campo. Eu vi o jogo agora contra, meu Deus, foi o gol de empate do Corinthians contra o Cruzeiro. O cara perdeu a bola lá da linha de fundo. O Corinthians percorreu o campo todinho para sair o gol nos acréscimos. Mas ocuparam o cara lá na frente que não deu combate no campo de defesa do Corinthians. Entendeu? Então hoje o futebol tem uma dinâmica muito forte. Você tem que marcar em toda parte do campo. Acabou o luxo de um jogador não se sujar. Hoje eu vejo o jogador sair todo sujo, é a camisa suja, é o calção sujo, o jogador tá mais no chão. Eu nunca dei um carrinho, meu amigo, eu tinha medo de escolambar meu joelho. E Erandi me dizia, chamado velho, que volante é esse que não dá um carrinho? Eu digo, eu prefiro jogar em pé. Porque o carrinho é o seguinte, ou você encontra o jogador, você toma um cartão, você não se recupera mais. Porque não dá tempo você se levantar, meu amigo. O cara, agora me lembrei do setão do time de casa, tomou aqui do Flamengo. Zico iniciando a carreira, uma velocidade medonha. Aí saiu de blanco. Sem ser famoso ainda. Sem ser famoso ainda, doido para aparecer. Magrinho ainda. Aí tinha um zagueiro que eu nunca vi um zagueiro daquele, Lena. Ele cobria tudo, parecia um limpador de para-brisa. Cobria a lateral esquerda, cobria tudo. Entendeu? Vira e mexe, fazia um gol contra, mas era um zagueiro pequenininho, deu impulsão. Aquele jogador rebatedor. Uma recuperação muito grande. Dizia que saiu de blando. Aí ele disse que fechei os olhos e deu o carrinho. Quando eu abri, dizia que ia vibrando. Ele pegou o homem, ele disse, deu tempo. Uma coisa puxa a outra. Então, essa situação do Botafogo, o Botafogo tinha um time maduro. Um time maduro com esses jogadores que eu citei. Então, o que o Caissara fez? O Caissara fez igual na pré-eleção. Ele não deu 10 minutos de pré-eleção. Para jogar contra o Flamengo no Maracanã, meu amigo, o cara não dá 10 minutos de pré-eleção. Entendeu? E o que ele disse? Eu ainda me lembro, quer dizer, isso tem 40 e tantos anos. Ainda me lembro, ele reuniu todo mundo, sentou e disse, olha, você tomar uma goleada do Flamengo. Tem problema nenhum que todo mundo vem aqui tomar uma goleada. Mas se a gente vencer, vai ter uma repercussão, um impacto no Brasil todo. Ele disse isso no jogo? Disse isso, não, na pré-eleção. Na pré-eleção. Aí saiu ali dizendo, olha, Nicasso, quando chegou em mim, sabe o que ele me disse? Disse, olha, eu não quero você correndo atrás de Zico. Porque subentendia eu como cabeça de área que eu ia dar o primeiro combate no Zico, né? E eu não era jogador de combate, era jogador de cercar. Quando eu tomava 2, 3 bolas antecipando, para Caissara era uma grandeza. Pô, tomou 3 bolas, né, cara? Essas 3 bolas o cara toma em 10 minutos. Assim, entendeu? Eu não era jogador de desarme. Era jogador criativo de armação, porque eu jogava na meia e ele me deslocou para a cabeça da área. Quer dizer, também a marcação não era tão ferrenha como é hoje. Aí eu disse, eu não quero que você corra atrás de Zico, que você vai cansar e Zico vai jogar. É preferível você jogar. E disse, onde Zico cair, alguém pega. Não era só o Zico, não. Tinha Zico, tinha Adilho, tinha Tita, tinha Carpegiani e Andrade. Pra você ver. Vamos pro jogo. Porque se ele não confiasse no time dele, e a gente não tivesse também essa confiança, ele teria se acanhado. Mas já tinha o Zé com experiência, tinha o Hélio Show com experiência, Gerailton, jogador já
rodado com 30 anos, que passava aquela energia positiva para ele. E a gente também em grande forma. Quer dizer, quando eu já tinha o quê? 2 campeonatos brasileiros me destacando nesse campeonato de 78, 79, e nesse intervalo eu passei 6 meses no Paraná. Então já tinha também 27, 28 anos. Já tinha uma confiança muito grande, e eu sempre fui um jogador que nunca tive medo de enfrentar ninguém. Se você vai correr, eu vou correr, mas você também vai correr atrás de mim. Entendeu? Eu era um jogador de estatura mediana, 1,69 m. Na época eu já diminui uns 3 ou 4 centímetros. Então são situações que quando a gente entrou em campo, entendeu? Você perguntou qual era o público. Talvez tivesse umas 30 mil pessoas. No Maracanã é pouca coisa. Só. Mas aí você ficava... O grito de guerra do Flamengo não é o de hoje. Era Mengo, Mengo. Você ficava com aquele grito na tua mente. Mengo, Mengo. Agora era o tempo todo. Não tinha intervalo, não. Era Mengo, Mengo. Começou o jogo, terminou o primeiro tempo, a gente superou o Flamengo. Era um bom resultado, o empate do primeiro tempo, bom. Mas aí no início do jogo eu me lembro como hoje. Uma tabela entre Zico, Júnior entrou aqui, Júnior perdeu o gol, ele e Hélio. Se sai aquele gol, o Botafogo teria se descontrolado emocionalmente em menos de 5 minutos de jogo. Era a chance de outra goleada. Era, pronto. Aí terminou o primeiro tempo, o que o Caissara fez? Nada. Não fez nada no intervalo. Conversou com a gente. Na saída para o segundo tempo, ele só disse assim: se a gente repetir o que fizemos no segundo, a gente ganha o jogo. Só disse isso. Quer dizer, era um treinador que ele não complicava as coisas para o jogador. Pelo fato dele estar trabalhando com jogadores com experiência. Ele não precisava dizer a Zé Eduardo o que esse Eduardo tinha que fazer dentro do campo. É a mesma coisa você chegar para... O que é que um treinador ia dizer para Pelé? O que é que o treinador ia dizer para Zico? Zico, faz assim, faz assado. Entendeu? Os caras sabiam jogar. Hoje não. Hoje, todo jogador, que eu sou contra isso, totalmente contra, e é que o jogador não desobedece ao treinador. Desobedeça ao treinador e faça alguma coisa pelo coletivo, faça alguma coisa individualmente. Eu chamo isso de cativeiro tático. É porque tem uns que não sabem mesmo. Tem uns que não sabem, que não tem condições. Quer dizer, tudo bem, mas... Quando você... Volantes, a volância, ele chama volância, né, Fabiano? Tem que saber jogar do meio do campo para lá, meu amigo. Se não souber, não adianta. Jogar do meio do campo para trás, dar passe de lado, todo mundo faz isso. O problema é chegar aqui, do meio do campo para frente. Hoje você não vê mais os volantes triangular, estão na linha de fundo. É muito difícil. É muito difícil. Aquele time do São Paulo, que foi várias vezes campeão, Mineiro fazia isso, outros volantes faziam isso. Mas hoje a coisa ficou tão assim burocrática que tem jogo que dá nojo, a gente vê, dureza você vê. Um jogo, principalmente para aquele jogador que foi técnico. Tem jogador, meu amigo, que chega na linha de fundo, sozinho, sem pressão nenhuma, é um cruzamento. Eu costumo dizer que hoje o jogador que ele mais faz é o que ele mais erra. Chega na linha, você bota a bola onde se quer. Se treinar muito, erra. Treinar muito é para acertar. Você vai o que ele vai fazer, é o que mais erra. Aí, para terminar esse raciocínio de Caissara, eu acredito muito essa vitória ao treinador. Porque se fosse um treinador medroso, botar todo ele tinha me tirado tempo para outro zagueiro. Não vou jogar com 5 na zaga. Mas não. Ele confiava no seu time. A gente já tinha vindo de 2 fracassos, vencemos o Náutico. E isso não foi por acaso, não. Porque nós vencemos o Flamengo na quarta-feira e no domingo nós vencemos o Internacional de virada. De 2-1. Então não foi zebra. Não foi zebra. Não foi zebra. E saímos vencendo todo mundo. Mas dentro desse campeonato, nós tomamos uma goleada de 6-2 da Ponte Preta. A gente achava que estava, entendeu? Que era o melhor time já do.
Menino com 10 minutos, uns 20 minutos de jogo. Tava 4-0 para Ponte Preta, lá no Moisés Lucarelli. 4-0 para Ponte Preta, 2 bolas na trave, de cá virado. Que era um time bom, Ponte Preta, um de cá com um Oscar, com aquele povo. Aí, meu amigo, aí diz, vocês estão. Aí, Caiçara correta em campo nesse dia, né? Um jogo à noite. Aí porque é um campeonato equilibrado como o Campeonato Brasileiro, de repente você vem bem e toma uma goleada. Daqui a pouco esse Botafogo vai tomar aí um atacado, entendeu? Então eu acredito muito isso a Caiçara, ao treinador Caiçara. Então foi o grande momento da sua carreira. E foram recebidos como campeões lá em João Pessoa. Como heróis, não distribuir medalha, eu não esperei para receber, não. Aí distribuir medalha e ainda. Não teve nem um bichinho assim bom? Teve bicho bom. Bicho foi reforçado. Que eu não me lembro mais quanto foi, não, mas foi um bicho bom. E o maior bicho que nós ganhamos foi a notoriedade, meu amigo. Daquele time eu vim para o Ceará, que eu já falei aqui, que fui trocado. 1,5 milhão mais jangada e chinês, fui para o Ceará e depois retornei para o Botafogo. E o maior prêmio dessa minha passagem pelo Botafogo, pelo Ceará, é o reconhecimento, principalmente na Paraíba. Por exemplo, agora em outubro eu vou para a Paraíba, já está flat pago tudo, vou passar uma semana lá na Paraíba, em João Pessoa. Fazer um joguinho, alguma coisa. Só de boa. Só de boa, claro. Quer dizer, e outra coisa, teve agora, há uns 4 anos atrás, o lançamento do material e sócio torcedor. E o Botafogo convidou essa geração para passar um final de semana. Tudo pago pelo Botafogo, que você quisesse ir de avião, com acompanhante, com tudo. Tudo pelo translado, tudo pago pelo Botafogo. Então não tem um prêmio maior do que um reconhecimento desse. E é merecido, isso aí. Claro que sim. Dúvida. Esse negócio não é falsa modéstia não, cara. Não é falsa modéstia não. Eu fiz por onde ser reconhecido na Paraíba. Claro que eu. Bota o Fabiano para atender aqui, traga aqui o. Claro que Fabiano, eu. Atenda aí, diz que a conversa ainda tá rolando aí, Fabiano, por favor. Claro que eu fui campeão pelo Ceará. Por um dia, viu? Fui campeão no Ceará, fui campeão no ABC. Mas o reconhecimento maior é do Botafogo da Paraíba, que eu nunca fui campeão. Joguei algumas partidas em campeonato 78, 79 e 80. Mas disputar, eu nunca nem disputei um turno pelo Botafogo. Que eu saía, que eu ia emprestar. Inclusive, quando o Zico veio pra cá, naquele jogo que marcaram despedida do Angelim, pra mim foi um absurdo que eu vi, porque até um amigo meu, lá tá em João Pessoa, o Eduardo, veio pelo Globo, veio pelo G1 da Paraíba para fazer essa cobertura, porque tinha esse encontro, né? Assim, eu acho que o Zico jamais iria achar ruim recordar, porque quantas vezes o Zico não ganhou. E de repente lembrar que para o torcedor nordestino, não apenas da Paraíba, aquele time foi marcante. E aí eu fiquei na expectativa de lhe ver entrando em campo ali contra o Zico. É um pouquinho da história do nosso futebol, do futebol nordestino. E aí eu acho que assim, cometeram um erro grande, o pessoal que estava na organização da época, quando você entrou em campo, o Zico inclusive já tinha saído. Enfim, eu acho até que aproveitaram mal naquela ocasião. Mas enfim, é reconhecimento válido, eu acho que não é falsa modéstia de forma alguma. Você é merecido, você e toda aquela equipe, porque convenhamos, era uma época totalmente diferente. Por exemplo, eu lembro que o Icasa, quando ganhou agora 2013 do Palmeiras, era algo que, eu acho que talvez o mais otimista torcedor, o mais pessimista torcedor do Palmeiras, não esperava o Icasa vencer o Palmeiras aqui. Por mais que fosse no Romeirão, por mais que o Icasa estivesse bem, mas não se imaginava que o Icasa de repente chegasse e vencesse o Palmeiras aqui. O Palmeiras venceu. Vai dizer que esse time não vai ser lembrado aí, não só pela campanha, mas também por aquela vitória. Então. Em relação a isso que você falou daquela festa de Ronaldo Angelim, a festa não era minha. Exato. Eu até lhe disse, Tony, essa sua reportagem, né? Fizemos uma reportagem, não é? Lembro demais. Na época eu estava na televisão, tinha um programa, eu levei o pessoal da empresa. Eu digo, Tony, essa reportagem que você está fazendo comigo vai gerar ciúme. Você lembra que eu disse isso? Lembro demais. Porque a festa não é minha. A festa não é minha. A festa é do Ronaldo. Na verdade, era mais uma reportagem dentro da... E esse rapaz, eu dei uma entrevista para esse rapaz que veio da Paraíba e não deixaram o rapaz se aproximar de Zico. De mim não.
Era boi livre. E que, na verdade, ele entrou em contato comigo quando soube que Zico vinha para cá. É. E por saber que você morava em Juazeiro, então ele já entrou em contato comigo pensando, poxa, é uma oportunidade boa da gente fazer algo sobre isso. E realmente, como você colocou, ele disse que não conseguiu chegar perto do Zico de jeito nenhum, nem para fazer uma simples pergunta, relembrar um pouco, mas teve esse... Eu acho um grande erro. E que não foi o Zico, é bom deixar bem claro, não, nada a ver com o Zico. Não foi o Zico. Foi uma galera que estava nessa empresa que veio, que bancou esse jogo, em relação a jogar ou não jogar, eu joguei 15 minutos. Quando eu entrei já estava só a baba. Tava só a baba. O meu time tava só a baba. A gente tava pagando para jogar. Não pagou, muita gente pagou pra e jogar. Não jogou. O Camilo jogou, o senador Camilo jogou. É senador não, ministro. Ministro. Hoje é ministro. Jogou que 10 minutos. Pegou, 10 minutos, Sempre pegou na bola e foi uma carimbada. Na época eu acho que ele nem era, acho que ele era secretário ainda, secretário. Eu acho que ele levou uma carimbada naquele jogo. Ô, Nicásio, deixa eu aproveitar aqui rapidinho pela questão do tempo. Eu pensei que isso não tinha tempo. Rapaz, pois é, rapaz, mas tem que ter, tem Fabiana aqui. Fabiana aqui tá um negócio. Muita gente mandando mensagem, Leandro Santos aqui, grande Nicásio, craque de ontem, comentando futebol de hoje. Foi meu professor na escolinha 2 toques, nunca defendi um pênalti dele. Diz aqui o Leandro, que era goleiro. Tiago Freitas, boa noite. Sou filho de Ocilon e meu pai está aqui assistindo o programa e revivendo o passado com o amigo Nicásio, onde jogaram juntos. Meu pai está aqui mandando um abração. Acho que é em Jaguaribe, na região de Jaguaribe. Isso, Antônio Vicente também. Abraço, meu amigo Ocilon. Carlos Eduardo também, o Eloy Cordeiro também deixando aqui. Deixa eu ver, o Gildácio Furtado também. Galera do replay, valeu Tony, tive nesse jogo 2-2, gol de chiclete de bicicleta, diz aqui o Gildácio. Não foi. Foi de bicicleta, não? Foi de bicicleta, jogou normal. José Almeida, Cosmo Correia, Carlos Eduardo, Edson Alves, Fernanda Alves mandando um beijão pra você. Você lembra da Fernanda que trabalhou contigo lá na Rádio Iracema em 2021, quando o Luciano Oliveira estava apresentando o jornal Tribuna do Povo. Alain, o zagueirão Alain, passou em casa também deixando aqui. Foi outro injustiçado nesse jogo. O desse jogo aqui, né? Foi. Deixa eu ver aqui. Cristóvão mandou um abraço. Cristóvão, meu amigo Cristóvão. Resenha, viu? O Joãozinho Baresi também mandou um abraço para o Nicásio e para o Fabiano. Enfim, a galera boa aqui. O Getúlio também aqui, parabéns aqui. Pergunta para o Nicásio qual a melhor recordação da época da atuação do Vozão. Getúlio Moura, que é filho do Agostinho. Lá de Barbalha, de saudosa memória, Marcondes Barbosa, Cícero Renato, enfim, uma turma boa. Qual foi a sua melhor recordação da época do Vozão, meu querido Nicásio? Rapaz, uma decepção. Pode uma decepção se juntar a uma emoção? Pois foi. Presta atenção a essa história que eu vou contar. No campeonato de 82, o Guarani de Campinas tinha um time extraordinário, com Careca, Júlio César, Jorge Mendonça, Lúcio, Hernando Banana. O cara, quando apanha, não esquece os nomes. O Ender era o goleiro. Você disse que apanha, não esquece. Quem apanha não esquece. Zé Carlos em final de carreira. Não, Zé Carlos foi em 78. Não era Zé Carlos, não me lembro mais. Era um jogador que não me lembro mais, não. Presta atenção nessa história. Eu não sei se foi 0-0 ou foi 1-1 em Fortaleza. Eram jogos de ida e volta. E eu me lembro que eu peguei uma bola no meio de campo, já aos 40, eu passei o tempo todo praticamente correndo atrás de Jorge Mendonça. Não sei se esse jogo foi 1-1 ou 0-0. Eu peguei uma bola no meio do campo, Ademir Patrício saiu e eu dei a tapa, saí na cara do gol, onde saiu, eu toquei, a bola bateu nele, bateu em mim e terminou o jogo. Não sei se foi 1-1. Aí no retorno, jogo de volta lá em Campinas, foi uma grande decepção o Ceará. Sabe de quanto nós tomamos? 8-1. 8-1 e a gente fazendo cera. eu lembro que Magno, esse que jogou, que foi o meio de campo comigo, Zé Eduardo não estava mais. Eu lembro, volta de 30 minutos, estava em 5-1. Porque nós fizemos o 8-1, nós fizemos o gol com 5 minutos de segundo tempo. Eu digo, olha, vamos melhorar, que conversa. Zé era o ponto esquerdo, era Lúcio e Zezé. Aí preste atenção essa história, como é engraçado. Era um grupo de 4. Ceará, Ponte Preta, Guarani, eu acho que, não sei se era Fluminense, não me lembro não. Classificaram 2. Nós tomamos, empatamos. Aí, cara, levamos de 8.
É tanto que depois do jogo, ainda me lembro dessa entrevista, que é uma ressaca moral danada, né? Aí o Chico Rocha lá de Fortaleza, tem um programa, tava lá. Você quer ter um programa agora de manhã, me dá uma entrevista? Eu digo, eu vou dar entrevista, rapaz, uma ressaca moral desse. Não, rapaz, você justifica aí alguma coisa. Eu digo, não, vou não, Chico, vou dar, desculpa, mas não vou dar entrevista não. Ele disse, rapaz, você disse que foi um acidente de trabalho. Eu digo, nesse tempo era INAMPS, né? Era INAMPS, não era INSS, não. Ainda tem o INPS também. Era esse órgão, né? Que, não sei se mudou. Aí eu digo, rapaz, se você falar que foi um acidente de trabalho e o INAMPS descobriu, vai aposentar esse time do Ceará todinho por invalidez. Aí passou, né? Rapaz, uns 15 dias, 20 dias depois, nós voltamos a Campinas. Presta atenção à história. Uma quarta-feira à noite. Esse do Guarani foi no domingo à tarde. Nós retornamos a Campinas para jogar contra a Ponte Preta. Foi o maior jogo que eu vi um goleiro fazer. Lulinha fechou o gol. A Ponte Preta jogava pelo empate. Quando nós adentramos o campo, a noite fria, né? No Moisés Lucarelli, sabe qual era o coro da torcida? Mais 8. Já havia pressão psicológica. Já havia pressão, mais 8. O treinador era Caissara. Aí então, começou o jogo 0-0 e Lulinha fechando o gol. Esse de cá, da gama de 1-0. Esse de cá saiu do campo chorando. Chorando mesmo. Chorando. A gente segurou o jogo. No final do jogo, quem dava os acréscimos era o juiz. Eu me lembro, Tiquinho, que é falecido, bateu o escanteio. O goleiro era Carlos. Aquele da seleção de 86. Inclusive ficou muito tempo como preparador de goleiros lá. O lateral, me lembro, era Edson, que jogou no Corinthians. Não sei se era Oscar e Polozzi. O Adilheiro era o lateral esquerdo. Era um time bom. E esse de cá saiu chorando. A Ponte Preta classificava pelo empate. E nós vencemos esse jogo de 1-0. Nos 8-1 a gente chegou no aeroporto, não tinha ninguém. Nem para protestar. No retorno no aeroporto. Nem para xingar. Quando nós retornamos, menino, cadê? A gente podia nem sair do aeroporto. Você viu que é torcedor. E vencemos a Ponte Preta por 1-0. E desclassificamos a Ponte Preta, que ela jogava pelo empate. Então são situações de futebol que você une a decepção e no outro dia você consegue um grande resultado. A vida do futebol é isso. A partida seguinte te dá a chance de uma recuperação, de uma reabilitação. O futebol é sempre assim. Entendeu? A não ser hoje que inventaram, no meu tempo não existia mata-mata, os campeonatos eram sempre, te dava essas chances, né? Até final de campeonato, você tinha uma melhor de 3, né? Tinha uma melhor de 3 pontos, jogava várias vezes. Teve um campeonato sério, nós jogamos 4 vezes com o Ferroviário para ser campeão. Então era um futebol que hoje está muito mudado, quer dizer, tem que jogar mais para ganhar mais dinheiro. É verdade. O Everson Santana está mandando um abraço para você, o Fumê. Meu amigo Fumê. Preparador físico lá do Fortaleza. Gente boa, meu amigo. O Jó também está mandando um abraço. Grande craque Nicásio, sou seu fã. Show. Tony Gol, abraço, nosso querido Jó. A gente vai ter você aqui, viu, Jó? Quero você aqui também. Outro tem história, cara. Tem muita história. É o único cara que marcou um pênalti em um rachão, diz aqui o Everson Fumê com o Nicásio. O Jaider Santos cantou Fagner, caiu no chão e saiu na ambulância. Acho que foi no jogo lá que o Zico veio, que o Fagner também tava, né? Fagner. Mamado. Domingo sábado. Ele me reconheceu? Domingo sábado, diretamente lá do Álvaro Wayne, Fortaleza, vizinho Campo Ceará ali. O Álvaro Wayne é um bairro ali. É verdade. Ele, inclusive, feliz com a permanência do Floresta lá. Do Lobo da Vila na Série C do Campeonato Brasileiro. Liriano Melo dizendo, grande Cássio, parabéns, Tony, pelo ótimo programa e pelo trabalho, valeu. Daqui a pouco tem Fabiano Rodrigues aqui, grande pessoal? Fabiano. Eu quero 2 perguntas para encerrar com meu amigo de Cássio. A gente vai marcar uma outra data para você vir, porque tem muita coisa para conversar. Eu queria a primeira pergunta das 2. Por que o Nicásio não seguiu a carreira como técnico de futebol? Você foi técnico do Icasa numa Série B do Campeonato Cearense, acho que 2003, 2002? A primeira vez que eu fui técnico do Icasa foi justamente em 2002. Pronto. E aí você... Mas antes eu já tinha sido técnico do Guarani em 92. 92? Sabe por que eu não segui a carreira de treinador? Porque acho, claro que treinador hoje ganha dinheiro, hoje ganha muito dinheiro. Qualquer treinador hoje ganha dinheiro. Não precisa treinar grandes times, não, ganha dinheiro. Mas eu tinha o medo do fantasma do desemprego.
E outra coisa, da valorização. O treinador ele chega valorizado, com 3 derrotas vai embora. E outra coisa, a estrutura de Casa Guarani na época era muito diferente da de hoje. Muito diferente da de hoje. Eu acho que eu não segui a carreira de treinador e depois eu voltei, eu trabalhei no Icasa 2 ou 3 vezes como auxiliar técnico. E outra coisa, Tony, se eu tivesse iniciado a minha carreira de treinador na Paraíba, talvez eu tivesse tido mais sucesso. Mas eu comecei aqui e a pressão da torcida do Icasa, principalmente do Icasa e da torcida do Guarani, em cima de um treinador de casa, é completamente diferente de um treinador de fora. Entendeu? É completamente diferente. Eu acho que eu fiquei decepcionado da maneira como eu saí do Icasa e saí do Guarani. E aquilo me desestimulou. E eu digo, não, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim, para ser dispensado por telefone. Quer dizer, ter uma conversa para ser contratado e outra conversa para ser dispensado. Mas com o tempo isso virou cultura e banalizou. Porque se dispensa de treinador, desvalorizasse o treinador, não tinha treinador valorizado. Qual o treinador que nunca foi dispensado? Qual o treinador que nunca foi contratado? Então você aprende a conviver com aquilo. E outra coisa, treinador de futebol, ele passa 6 meses sem trabalhar. Um ano sem trabalhar. E aí o César é desvalorizado pelo time, com 6 meses está no mesmo time. Foi contratado. Olha Quantas vezes Joel Santana Ferreira aí, né, do Ceará. Quantas vezes Joel Santana, entrevistei Joel Santana, quantas vezes ele saiu do Vasco, quantas vezes saiu do Flamengo e voltava. Né? Pois é. Então são situações que hoje você presta, sabe, faz uma grande campanha. Porque treinador de futebol, ele sai, faz uma campanha boa aqui, é campeão aqui. O treinador devia usar essa inteligência. Ser campeão e buscar outro time. Porque, olha... Sai por cima. Porque da maneira que ele foi campeão, o torcedor não entende, nem dirigente entende isso, com 3, 4 derrotas, 5 derrotas, principalmente time grande, ele vai embora. E foi campeão há um mês atrás. Então são situações da cultura do futebol brasileiro que eu não me adaptei. Eu me sentia muito desprestigiado, entendeu? Ser treinador de futebol, com outra coisa, a ingerência. Você tem que aceitar, principalmente hoje, a ingerência de pessoas ligadas ao futebol, de empresário, de tudo. Não querendo escalar time. Na escala, querendo não. só querendo era bom demais. Quer escalar time contigo? Quando tu tava lá, quiseram escalar? Quiseram, claro que quiseram. Mas conseguiram? Não, eu digo, toma teu time que eu vou embora. Quem foi que escalar? Zacarias que escalar? Meu amigo Zacarias Silva. Eu quero esse jogador jogando. Queria quem lá jogando? Deixa eu ver se eu me lembro. E o time do Guarani era o time do Guarani em 92. Ele foi pro Guarani e me convidou. Eu me lembro desse jogo, era um clássico contra o Icasa, na abertura do campeonato 92. Eu preparei a equipe durante a semana toda. Tinha um jogador muito bom, Marcos Pulga, eu acho que era no lateral direito, muito bom, mas que passou 15 dias cuidando de uma torção de tornozelo. Aí eu preparei o time. Esse time tinha Orlando, um menino ali do Horto, entendeu? Era o reserva imediato do Marco Pulga. E o Marco Pulga não treinou durante a semana. Fez uma recreação na quadra do quartel. Ficou lá batendo bola. A gente ia concentrar lá é aquele hotel lá do Caldas? Lá no Hotel das Fontes. Não, era o outro. Lá no Bom Jesus. Sim, que nem tem mais hoje. Que hoje é o Teleférico. No Bom Jesus. Hotel Bom Jesus. A gente ia concentrar aí 2 horas, todo mundo voando lá, 2 horas, 14 pra gente subir pro Caldas. Quando eu cheguei... Lá vinha o Zaca. O roupeiro Zacarias quer falar contigo. Nicásio. Pra você ter ideia, o Marco Pulga nem na relação estava. Nem na relação estava, porque ele não tinha treinado. E jogou. O Zacarias escalou ele. Ele, pai de Lira, acho que era o pai de Lira. Então, aí quando entrou titular? Entrou titular. E o Orlando, eu acho que eu mandei para casa. Aí presta atenção. Aí Zacarias me chamou lá, eu quero jogar. Mas eu digo, Zacarias é jogador
Ou ele tá fingindo ou ele não tem nada. Eu joguei futebol, uma torção no tornozelo, ele nem treinou, bateu uma bolinha lá, não, mas eu quero. Aí eu me lembro que eu disse assim pra Zacarias, tu tem. Porque com o Zacarias eu deixava meu dinheiro na mão dele, sabe? Se ele desse eu gastava, não, fica aí, depois tu me paga. Eu tava lá 1 mês, 2 meses, sempre foi assim com o Zacarias. Não, deixa aí. Foi 0-0, né? Foi 0-0, eu me lembro. Aí eu digo, tu tem dinheiro? Aí eles têm. Me dá aí. 92 ainda era Cruzeiro, né? 94 ele me deu um dinheiro lá. Quando ele me deu, eu digo, fica com o teu time. Peraí, diga, não, fica com o teu time, que eu vou tomar minha cervejinha sábado à tarde. cheguei em casa no outro dia. Não ficou nem pro jogo ou foi depois do jogo? Pegou? Não, isso foi na concentração, a gente tava esperando outro. Tu já foi embora antes? Eu já fui embora, peguei minhas coisas. Aí o Padre Lira assumiu o time. Assumiu, peguei o carro, fui, meu Deus, eu não sei nem por onde. Eu sei que eu cheguei em casa, fui pra farra, né? Cheguei em casa no outro dia, quando eu cheguei, minha mulher, nem quer ser o time, eu disse, que time? Aí depois retornei com o Zacarias em 2002. Em 2002 eu perdi um jogo para o Quixadá. Quixadá foi em 2002, foi 2002. Quando houve a transição, né, de Associação Esportiva e Recreativa de Casa, ele me convidou, eu fui. Nós formamos um time bom, a gente ia subir. Só que a gente jogava hoje, não sabia quando ia jogar, que o Guarani melou o campeonato todo. O presidente Amaral, sei lá quem era Amaral, se era Binho, Binho também estava na diretoria, e melaram o campeonato. É tanto que eu perdi para o Quixadá, tinha um negócio nos pênaltis. Terminasse empate, ia para os pênaltis. Nós empatamos aqui, acho que. Vencesse não, mas teve um empate 2-0. Era menos, era 3 pontos, né? Parece que foi 2-2 contra o Itapipoca e eu, um jogo à noite. Foi para os pênaltis. Foi para os pênaltis, e Cássio perdeu nos pênaltis. Eu fui para sair, né? Aí não tive. Não, Cássio, não dá mais não. Quer dizer, com um jogo perdido, só para o Quixadá. Aí o Ricardo não subiu. Aí em 2003 trouxeram o Flávio Araújo. Trouxeram o Flávio Araújo, que o Ricardo foi campeão, subiu. Mas nesse intervalo ele me convidou também para ir para cá. Eu disse, não, Zacarias, me deixa por aqui no rádio. Pendurou a chuteira. Eu pendurei minha chuteira. Aí também trabalhei como auxiliar permanente. Auxiliar permanente que eu passei por. Qual foi o treinador lá, Fabiano? Deixa eu ver. Fabiano estava lá. Oliveira Canidé. Não trabalhei, grande treinador, não trabalhei com Oliveira, trabalhei com. O Fito? Também não. Deixa eu me lembrar. Campeonato Brasileiro, no Campeonato Cearense, Play Freitas. Sim, foi Play Freitas. Foi 2011. Pronto. E teve aquele que jogou o Santos. Freitas Nascimento, campeonato. Aí chegou o campeonato. Só para levar a garrafa de café. O Roberto. Aí presta atenção, veio outro treinador que eu não me lembro mais. Mas eu vou puxar por aqui. Acho que foi o Dado Cavalcante. Gente 2011. Muito boa, um estudioso do futebol. Um dos injustiçados do time de casa. Do time de casa. Foi. Perdeu lá no Paraná. No Paraná 2-0. Começaram a trazer os jogadores que inclusive foi a estreia do Preto lá no Paraná. Começaram o rapaz. Olha, eu tenho uma história o Dado iniciando a carreira, que ele está iniciando, garoto ainda de 29 anos. Quando ele chegou, ele procurou conhecer a comissão técnica. O pai de Lira disse, tem esse aqui que jogou futebol assim, ele veio conversar comigo. Ele e o Bezerra. Que era o auxiliar dele. Era o auxiliar dele. E conversou comigo, não, eu quero contar muito com você. Tá bom, vamos trabalhar. E ele começou o trabalho dele, muito bom o trabalho de campo dele. E eu dava minhas opiniões. Dei minha opinião com o Márcio Bittencourt, com Freitas, com todo mundo. A minha opinião eu dava. Entendeu? Eu dava a minha opinião. É melhor assim, melhor assado. Tá bom. Se aceitasse, se quisesse. Resultado. Um treino à tarde. Terminou o treino, ele muito chateado. Foi justamente quando. Estava para viajar. Para viajar. Ele exigiu uma reunião, o Dado, no vestiário. Reunião rápida. Chama o Zacarias. Presta atenção. Chama o Zacarias. Chamou o Zacarias, fizemos uma reunião no vestiário rápida. Aí ele disse, olha, me afaste desse time. João Neto, volante. Dodô, jogava tanto na lateral direita como de volante. E Panga. Panda, o lateral. Panda, né? É. Que tinha feito um grande campeonato com o Flávio Araújo.
Aí, Zacarias, vou resolver o problema desses 3 jogadores. Aí eu digo, ô Dado, eu posso dar uma opinião? Ele disse, claro, você é da comissão. Aí eu expus essa situação. Eu digo, espera aí, como é que vocês vão afastar um jogador com 22 anos, jogador de força, joga na lateral, joga de volante, como Dodó? É Dodó. É Dodó. Depois foi até para a Turquia. Deixa eu terminar meu raciocínio. Panga, alguma coisa está acontecendo com ele. Porque Panga foi esse jogador, tanto aqui de volante, que ele jogava de volante, Panga, e na ala esquerda. Alguma coisa está acontecendo com ele. E o João Neto, que vai se vir, é um bom profissional, um menino disciplinado, que vai se vir para Fares Lopes. E o Dodó é esse jogador que pode despontar. Tá bom, vamos. Zacarias foi resolver o problema. Nesse intervalo tinha chegado Marino. Lembra do Marino? Lembro demais, baita jogador. Baita jogador. Tinha chegado e estava se preparando. Nessa viagem para o Paraná, acho que foi Paraná ou foi em Campinas, contra a Ponte Preta, eu acho. Perdeu de 4-2, uma coisa assim, não me lembro. 4-1 com a Ponte Preta. Foi estreia. Contra o Paraná, perderam. Então, essa situação, dispensaram o Dado. Chegou o Márcio. Márcio tá com gente muito boa. Você apresentou lá no Serra Dourada. Foi, Serra Dourada. Era até Raimundinho, se eu não me engano. Era, Raimundinho viajou, eu viajava com Raimundinho, mas a passagem de volta, o Márcio tinha que vir. Tá bom. Puxaram, me tiraram, teve um treino à noite, me tiraram da delegação. Eu não embarquei. Trouxeram o Márcio. Presta atenção nessa história. Quando o Márcio chegou, aí reintegrou Dodó. Marinho já estava preparado. Ele colocou os dois na cabeça da área e deu certo. Acho que um mês depois, não sei, 2 meses, o Dodó foi pro Marinho, foi os dois para o Atlético Goianiense. O auxiliar técnico, que está fora das coisas, serve para isso. Porque ele ia marginalizar, entre aspas, o Dodó. O Panga não conseguiu salvar. E o João Neto ficou para Fares Lopes. Então são situações que você está de fora, como um peru de dama, né? Você joga dama, não sabe? Sei. Aí o peru tá aqui e fica. Então, quer dizer, quem tá de fora vê melhor. Quando o Márcio chegou, eu já ficava com a banda que eu chamava, era a banda podre. Porque todo time tem a banda podre. Tem aqueles que não estão na relação, tem aqueles que nem jogam, mas tem que treinar todos os dias. Então eu ficava com a banda podre, e os caras diziam, tu é que tem que ser o treinador desse time. Eu digo que a mesma coisa, se eu fosse treinador, vocês estavam falando de mim. Vamos trabalhar. Os insatisfeitos, vamos trabalhar. O que é que eu fazia? Eu fumei. Aquece e deu toque. Pá, entendeu? Treino com bola. Não tinha treino pesado, não tinha necessidade. Resultado, eu ficava com a banda podre. Aí o que aconteceu? Surgiu quem? Bismarck, Fábio Lima e Diogo França. A gente preparando esses 3 jogadores. Quando o Márcio chegou, eu e o Raimundinho fomos no Márcio. Olha, esses 3 jogadores aqui têm condição. E eles tiveram a oportunidade com o Márcio, o Diogo França, e depois com o Lira. Que eu rio muito que eu digo que Zacarias cometeu 2 erros. Foi contratar o Lira e dispensar. Contratar o Lira e depois dispensar. Então eu ficava com essa banda podre, mas também tinha a participação alguns jogadores da base, né? Para treinar, os caras viajavam, eu ficava, eu, Raimundinho. E a única coisa que o Lira fez de positivo no ICA, você sabe qual foi? Mandar o Raimundinho lá para a Bahia. Que eu disse, Raimundinho, agora está na hora de tu seguir tua carreira. Seguir tua carreira, acabar com esse negócio de base. Foi quando surgiu essa oportunidade, ele fez um bom trabalho, foi para Fortaleza. Então são situações, Tony, que é necessário você valorizar quem está ali do teu lado observando as coisas, dentro de um time de futebol. Hoje eu citei esse assunto no meu comentário com o Natan em relação ao Ceará. Eu costumo dizer que o Ceará tem músculo, não tem cérebro. E futebol não se ganha somente com músculo, é preciso ter cérebro. Precisa ter cerebração, o Ceará não tem. Na situação que o Ceará tá, a salvação quem era? O Dimas, que conhecia todo o elenco. O Dimas era a salvação agora.
Mas o time hoje vive no estado vegetativo. Infelizmente. Mas todo time precisa ter essas pessoas que jogaram futebol. Agora é que também que os dirigentes, as pessoas absorvam as ideias. Leve para a mesa, vê a ideia de fulano, a ideia de cicrano. Para descentralizar essa coisa que só o dirigente é que tem a última palavra é do dirigente. A última palavra é do treinador. A última palavra é do treinador. Mas que o auxiliar técnico seja valorizado. Principalmente aquele permanente que conhece o dia a dia dos jogadores. Então são situações muito difíceis dentro do futebol, que o Fabiano daqui a pouco vai ter que explicar em relação a esses problemas que o Icasa está atravessando, né? Que está demorando muito, né? Esse time do Icasa ressurgir das cinzas, voltar a ser o que era, porque a torcida do Icasa está muito chateada, está muito magoada, mas o trabalho está sendo feito. Porque futebol, Tony, não é brincadeira não. Às vezes você acha que está contratando certo e dá errado. E às vezes você acha que está contratando errado e puf! Dá certo. Dá certo. É uma coisa que não tem explicação. Para você ter ideia, voltando ao Botafogo, aquele elenco do Botafogo tinha 22 jogadores. 22 jogadores. Hoje o elenco tem 35, 40 jogadores. E às vezes não dá certo. Não dá certo porque aí mexe demais. Esse time do Ceará aí. Vamos marcar um dia pra gente, outro dia para vir conversar mais. Tem muita coisa para conversar aqui, muita coisa. Só você, tem que ser só o Nicásio. Só o Nicásio. Vou ter que trazer um dia só o Nicásio, outro dia só o Fonseca, de novo, enfim, porque é muita coisa mesmo. Nicásio, quero agradecer a você por ter vindo aqui, bateu. Pessoal, o Nicásio mandou algumas fotos para mim, a gente não teve nem como mostrar, mas eu vou colocar no Instagram todas as fotos que o Nicásio mandou pra gente. Aí tem que falar, ainda teria que falar muito do Nicásio na época do Ceará, no Londrina, enfim, tem tanta coisa para conversar, muita conversa de bastidor, muita resenha também de como comentarista esportivo, é coisa. O meu mal não é ter jogado futebol, não, é ter intimidade com o microfone. Né? É uma resenha. Porque eu varei comentarista de futebol, menino, para chegar onde ele quer dar uma rodeio. É mesmo. Dá uma rodeio vai chegar. Eu tô preocupado com o teu assessor ali, só atendendo o telefone. Nicásio, cara, que bom ter lhe reencontrado. Muito obrigado por ter vindo aqui. Vamos marcar um outro dia para você vir, pra gente bater e contar outras histórias, porque tem muita coisa que eu gostaria de saber, mas não vou perguntar mais não, porque senão o Fabiano Rodrigues pega o beco. O menino então espera Fabiano em casa. Fala nisso, eu sou muito preguiçoso. É preguiçoso, hein, cara? Não tem inveja. Não tem inveja de quem trabalha. Eu sou meio sarcástico. Não tem inveja de quem trabalha, não, de quem tem as coisas, não, porque só tem quem trabalha. E você tem que ter jogo de cintura para não gastar mais do que ganha, né, e viver satisfeito com pouco que você tem, que às vezes o muito estraga. Tem muito dinheiro e às vezes estraga uma família. Claro que dinheiro sendo bem administrado é bom. Eu agradeço tanto porque muita gente vendo a gente diz, rapaz, Nicásio está vivo. Bem vivo. Agora eu me lembrei de uma história dizendo, vamos jogar que é época de Kleber, né? Aqueles times que levavam para a Taça Cidade de João Pessoa, ele pediu a mim, eu fui, né? E nós ficamos em Campina Grande, no Hotel Majestic, chegamos lá, dormimos para jogar no sábado, né? Eu ia descendo na portaria do hotel e tinha uma mulher, né? Tem essa mulher ligada no futebol. Aí falando, quem tá com a gente aqui eu aqui atrás, né, da mulher, quem tá com a gente aqui, vem na delegação, Nicásio, Nicásio aquele jogando Botafogo. Eu disse, não, Nicásio já morreu. Eu atrás dela, Nicásio, eu daqui tô vivo. Tem muita gente ainda, até aqui em Juazeiro, que me encontra, me olha e diz, rapaz, esse cara parece com o Nicásio. Na Paraíba acontece muito isso. Ou pensa que já morreu, rapaz. Não, pensa que eu tô velho, entendeu? Porque, meu amigo, quem me viu jogando em 72, tinha 10 anos de idade, eu tinha 20 anos, 19 para 20 anos. Aí hoje eu tenho 71 anos, o cara tem 60.
Mas rapaz, Nicásio ainda tá aí. ainda tá andando de bicicleta. Pessoal, tá aqui no canal o clássico lá em Casa e Guarani de Master, o jogo das estrelas. E nosso querido Nicásio tá lá, viu? E fazendo boas jogadas. Nicásio, obrigado, viu, meu irmão? Eu contei, cara. Eu peguei umas 15 vezes na bola. Pegou. Peguei, mas era só 2 toques. Eu não sou besta. Até lá, pronto, foi um prazer grande. Quando você precisar de mim para encher linguiça, pode me chamar. Muito. Não, eu tenho 2 livros prontos. Digitalizados. E tem um livro que é de poemas e tem, agora publicou eu não sei quando. Eu só espero que não seja uma publicação póstuma. E que tem todas as histórias de futebol, de mancadas, né? De palavras erradas que o jogador pronunciava. Vamos lançar essa livro aqui, viu? Vamos lançar? Agora eu me lembrei daquele personagem que o cara faz com o Ronaldinho jogar. Pessoal, até logo. Não se acaba isso. Acaba não. A gente vai para um rápido intervalo rapidinho e quem volta com a gente é Fabiano Rodrigues. É rapidinho, se liga aí. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Bom, pessoal, estamos de volta aqui com o nosso Replay. Agora sim com o nosso querido Fabiano Rodrigues, diretor executivo do Verdão do Cariri. E eu não sei o que foi mais difícil. Foi encerrar ou foi pro Nicásio sair. O Nicásio assumiu que é preguiçoso. Rapaz, uma coisa que foi uma informação que ninguém sabia. Nicásio é preguiçoso. Bom, ele disse que acorda 5 horas e depois volta pra dormir de quando novo. for assim, não me chama pra atrapalhar não, que eu só tô atrapalhando. A conversa tava muito boa com a Nicásio. Agora eu vou falar só bobagem aqui. Primeiro de tudo, toma aqui, ó, um presente da diretoria do Icasa. Não só um presente, mas você também tirar essa camisa daqui, porque aqui já tá cansada, viu, Tony? Essa aí foi do João Paulo. Do João Paulo 2012, vice-campeão brasileiro. Pronto, aí você guarda do João Paulo e coloca do Icasa direitinho, inclusive marca própria, ó. Pronto. Marca própria. Marca própria, Verdão? A gente tá, daqui pro final do ano deve estar lançando direitinho a marca própria do Icasa. Massa, não, vamos botar aqui, deixar aqui. E aí para fazer o merchan, essas camisas estão à venda, tem inclusive camisa de goleiro. Deixa eu botar. Muita gente pedia camisa de goleiro, deixa verde eu botar clara. do Iguatu aqui. Eu voltei a Iguatu aí, que o Iguatu vai decidir aí a Fares Lopes aí com o Tubarão da Barra aí na quarta-feira. Quarta-feira, é. Esse jogo difícil, meu amigo Austin, viu? Jogo duro. E aí tá aqui, tá à disposição no Pratchedão, R$120 o preço.
Vamos lá ajudar o Verdão. Pois é, e o torcedor tanto pergunta pra gente, aí como é que eu consigo a camisa do Icasa? Pois tá aqui, moçada. Vai lá no Prachedão. Se entrar no Instagram, a marca própria, eu gostei do algodão aí, lembrando as origens do Verdão do Cariri. Massa demais. Muito bonito. Obrigado, meu querido Fabiano. Diretoria do Icasa, o presidente Aloysio trouxe pessoalmente. Presidente Aloysio, vice-presidente Pereira, Renato. Vai pecar por omitir um nome aí, vai chatear a gente. Zaca, França, a turma toda aí do Verdão do Cariri. Muito obrigado. Fabiano Rodrigues. Muita galera aqui mandando. Olha, a Fernanda botou aqui. Minha dupla favorita. Meus ídolos e amigos, amo demais. Muita saudade de vocês, um cheiro. Cheiro, Fernanda. Chora já. Se quiser me mandar um recebido, meu aniversário é mês que vem, Fabi. Compre não. Essa Fernanda é fogo. Valeu, Nandinha. Beijo, você tá certa, Fernanda. Tá certa. Meu querido Fabiano Rodrigues. Fares Lopes já foi. Todo mundo agora só pensa em 2024. E o torcedor do Icasa fica pensando. E o Verdão? E o Verdão do Cariri esse resto do ano, Fabiano? O Nicásio até falou sobre essa chateação, sobre essa tristeza do torcedor. É a nossa tristeza também, claro. A gente não esperava nesse processo de reconstrução do clube passar por tantos resultados negativos, né? É muito duro isso, é muito... Claro, o clube não merece uma situação dessas. A gente tem trabalhado incansavelmente para tirar o Icasa dessa situação, né? Não é como o próprio Nicásio também falou, né? O futebol é muito muitas vezes sem sentido, né? A gente trabalha certo, faz tudo certo, tenta trazer as melhores peças, fazer o melhor trabalho e infelizmente o resultado não está vindo, mas eu costumo falar que assim, a gente está plantando, sabe, Tony? Não adianta também o Icasa querer ganhar a todo jeito, né? Eu acho que o ano passado mostrou bem isso, né? Com que condição o Icasa teve finalmente em 2022 um calendário perfeito. Copa do Brasil, Primeira Divisão, Campeonato Brasileiro, mas era a hora da colheita, né? Depois de ter plantado com o acesso com o Washington Luiz, com o título da Fares Lopes com o Flávio Araújo, mas na hora da colheita não tinha o que tem hoje, por exemplo, né? A base não era sólida, a base que eu falo assim, a estrutura do Icasa não era sólida. Eu cheguei lá em fevereiro, depois do estadual, e assim, a diferença do que a gente encontrou no departamento de futebol para hoje, ela é gritante. Para não ir longe, basta ver que quando a gente chegou, o Icasa tinha acabado de escalar um jogador irregular por terceiro cartão amarelo. Acho que isso é o cúmulo do amadorismo, né? Passando por vários problemas. Se foi repórter do Icasa como eu, a gente adorava a sexta-feira antes de estreia de campeonato, porque a gente sabia que 1 ou 2 titulares iam ficar fora do bid. Hoje a gente regulariza o pessoal bem antes. A apresentação para a pré-temporada tem todo o elenco à disposição. Então são situações que a gente vai modificando e são sementes, né? São coisas necessárias. É um trabalho necessário. Um clube do porte do Icasa não podia ter a estrutura que a gente encontrou, não podia não pagar ninguém. A gente ia no mercado para contratar, para falar do Icasa e a rejeição era absurda. Hoje os jogadores que deixam o Icasa se oferecem para voltar. Então, assim, eu acho que a gente está plantando. Era para o resultado já ter chegado, mas infelizmente acho que o danado do futebol tem pregado peça e acho eu, assim, sou cristão, confio muito em Deus e creio de verdade que Deus está preparando algo muito grande para a gente, porque o sofrimento, a dificuldade realmente, essas derrotas fazem muito mal e claro que atrasam bastante o que a gente espera para o clube. Uma coisa também, por exemplo, que a gente viu vem mudando. Aquela história de que terminava o campeonato, o jogador saía reclamando que não recebeu, que estava atrasado, enfim. Isso está mudando, ou seja, o Icasa está conseguindo pagar as equipes que vem montando, está todo mundo sendo regularizado. A gente assina a carteira do atleta e a gente paga a rescisão da carteira do atleta, Tony. Os próprios atletas se assustam, sabe? Quando a gente vai fazer o distrato do atleta ali, eles não esperam essa quantia, entendeu? Uhum. Então, é o que eu digo, é a semente. Em 1 ano e meio, a gente vai até o mercado e já tem uma recepção diferente. Claro,
é apenas uma... pode parecer obrigação, mas se você for olhar em outros clubes, a coisa não é assim. E a necessidade que o Icasa tinha, não tem, de manter essa política para mudar o cenário, ela é latente. Ou o Icasa permanece dessa forma, né? E não é uma situação barata, e pelo que o Icasa tem de apoio, é uma situação extremamente difícil, mas é necessária. O Icasa tem pago seus tributos, tem feito questão de dar esse recado para o mercado, não só para que o clube trabalhe de uma maneira limpa e honesta, mas principalmente para mudar uma coisa que de anos, infelizmente, eu não estou falando de agora, eu estou falando de muitos anos, onde o Icasa passou por várias gestões temerárias, né? E que a gente tem essa herança hoje de reconstrução, mas eu acho que a gente está realmente no caminho certo. Os resultados caminham paralelamente e atrapalham bastante. A falta de resultado, assim, eu estou aqui, entendo demais a tristeza do torcedor, mas o tem sido feito internamente justamente para mudar isso o quanto antes, e a gente espera que isso possa acontecer em 2024. Não, e assim, uma coisa que eu acho que o torcedor tem que entender, e muita gente que acompanha o futebol e que às vezes não entende, e eu já ouvi algumas coisas nesse sentido, é a necessidade da estrutura. Por exemplo, o Fortaleza hoje, essa potência que está aí hoje, não é só porque está montando bons times. Porque plantou. É porque plantou. Ou seja, hoje se fala muito no Vojvoda aí, o técnico, mas não tem como não negar que o Fortaleza depois, antes eu acho que não começou, não vou nem dizer que começou apenas com o Marcelo Paes. Eu acho que o Marcelo Paes está dando um show de gestão, mas eu vou lembrar lá do Ribamar Bezerra. Uhum. Eu acho que o Ribamar Bezerra talvez tenha sido o presidente que começou esse trabalho lá atrás, investido na categoria de base, na estruturação, né, do centro de treinamento tanto é que tem o próprio nome, né, do Ribamar Bezerra lá, o centro de treinamento do Fortaleza, e aí veio pelo Girão, chegou aí o Marcelo Paes, e o Marcelo Paes vem fazendo um trabalho importante, e o Rogério Ceni também. O que leva o Fortaleza a colher o fruto hoje é uma situação chamada convicção, e é algo que eu tenho batido muito na tecla no Icasa, porque a falta do resultado, Tony, muitas vezes muda a convicção. E não é errado você alterar a rota, você rever rota. Mas outra coisa é você mudar as suas convicções. Aquilo que é o certo, ele tem que ser continuado, ainda que o resultado não venha. E você dá o exemplo do Fortaleza, o Fortaleza tinha convicção de que uma hora ele ia sair da Série C e ele tinha que chegar numa Série B do Brasileiro forte, estruturado. Então, assim, foram 8 anos para sair da Série C, mas com convicções, com um trabalho mantido, né, estruturando o time, pagando em dia, mudando a imagem do Fortaleza, que também era muito ruim, né? Teve um jogo aí, eu não lembro agora se foi contra o CRB, não recordo, que inclusive levantaram suspeitos, jogadores pedindo para os caras fazerem gol. E aí o Fortaleza foi plantando. Quando aconteceu o resultado, quando de fato chegou na Série B, aí vem o Rogério Ceni, a estrutura, a convicção é continuada, na medida que o orçamento melhora, a condição também melhora. Isso é fundamental. Se você tem um dinheiro para investir, você tem que investir em estrutura. Isso é fundamental. Não ganha jogo, ganha campeonato, dá estrutura. E o Fortaleza foi, com as suas convicções, melhorando. Na hora que o resultado veio, ele teve estrutura para manter e para melhorar essa performance. Acho que é um espelho muito legal para o Icasa. Eu não estou falando que o Icasa vai chegar na Libertadores, mas eu estou pregando que o Icasa precisa ter uma estrutura. Se hoje é melhor do que ontem, ela precisa, essa estrutura, ser muito pior do que a estrutura de amanhã. E assim haver essa evolução para que o Icasa possa, quando esse resultado vir, e ele vai vir, o Icasa ter uma estrutura para se manter, para alçar voos maiores, para voltar ao sonho do torcedor, que é uma Série B de brasileiro, sabe? Hoje é utópico. Hoje a briga do Icasa é sair dessa Série B de cearense, né? E, enfim, a gente sabe por que a gente não saiu esse ano. Mas é tentar trabalhar... Não fale de César Magalhães. Não quero falar de César Magalhães. E ele foi elogiado dia desse aí pela federação, botou uma nota aí, porque o Ferroviário... tem uma chuva de nota, né, esses dias. Pois é tanta nota que eu vou dizer, viu? Se fosse menos papel moeda, mais umas notas assim, necessárias. A gente
o quanto antes o Icasa precisa sair dessa Série B do Cearense. Só que quando sair, precisa ter estrutura para não se manter numa Série A, mas chegar numa Série A como o torcedor do Icasa espera que o Icasa vá numa Série A, disputando uma semifinal, disputando lugar em Série D, sabe, chegando entre fazendo raiva aos grandes, como sempre o Icasa fez. E isso está sendo plantado, Tony, está sendo plantado, e eu repito, eu entendo demais a chateação do torcedor. Essa é a nossa chateação, é a chateação de quem está no clube, da direção que está no clube, mas a convicção no trabalho ela tem que ser primordial nesse momento, para que a gente possa reconstruir e tirar o Icasa da situação. O Fortaleza teve uma situação sobre essa questão aí, do investimento, da convicção, do trabalho de base, que muita gente só viu perceber uma colheita, por exemplo, de um fruto bom que surgiu lá, depois que o cara foi ser negociado. Porque ninguém sabia, por exemplo, não tinha essa noção no grande público, que o Cebolinha, por exemplo, que quando se destacou no Grêmio, que era cria do Fortaleza. Acabou que o Fortaleza, quando o Grêmio vendeu o Cebolinha para Portugal, o Fortaleza teve um valor considerável como clube formador, né? O Icasa hoje tem condição de repente, surgir um garoto dessa base que o Icasa está trabalhando. Eu vejo você falar muito nessa questão da categoria de base. Tem condição hoje de um jogador ser negociado, de repente outro time vai lá e negocia por um valor e o Icasa receber como clube formador, porque o Icasa perdeu. O Icasa que citou vários jogadores que inclusive foram para o exterior, como o Bismarck e o Fábio Lima, mas não ficou nenhum cacau para o clube do como Icasa. Clube formador, o Icasa não tem, porque o Icasa não é clube formador, né? É um certificado que a CBF dá aos clubes, mas que o Icasa não preenche esses requisitos ainda, né? E acho que dificilmente vai preencher, Tony. A gente teve em São Paulo agora em maio para o curso de executivos, né? E a gente abordou esse tema lá, porque assim, é muito lindo o certificado de clube formador, mas ele funciona para os grandes, é só para os grandes. Para os menores, não precisa nem ser pequeno não, para os médios é uma coisa quase que inatingível. E claro que isso dificulta, porque o jogador está na base ali muito novo. O Cristóvão, manda um abraço aqui para o Nicásio. O filho do Cristóvão está na base da gente, tem 15 anos. É espetacular jogador, é muito bom jogador. Estou para falar que tecnicamente é melhor que o pai. Tecnicamente. É lateral esquerdo, tem qualidade para jogar no meio e tal. Mas assim, o Icasa não é clube formador. Então, de repente, você perde uma jovem promessa dessa sem ter muito o que fazer. Porque ou você faz um contrato profissional com um menino desse, ou tá sujeito a perder. E aí um contrato profissional para um clube como o Icasa, de manter um menino profissionalmente, é muito difícil. O Barbalha aí, o João Neto jogou contra o Fortaleza e não jogou mais pelo Barbalha esse ano. Está no sub-20 do Fortaleza com um contrato de 3 anos. Então, assim, eu falo muito da base porque, assim, quando eu cheguei no Icasa, a base do Icasa só treinava, não tinha uma comissão técnica, uma estrutura formada, e isso atrapalha muito na formação do atleta, né? Hoje não, hoje a gente tem um técnico pro 20, um técnico pro 17, o Jordani coordena ali o 15, a gente está estruturando aos poucos ali a base, né? De acordo com o que a gente consegue, a compreensão da direção do clube também. Mas como clube formador, o Icasa não tem. Agora, tem um mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Tipo, o jogador assinando esse primeiro contrato aqui no Icasa, posteriormente ele sendo vendido, o Icasa pega uma porcentagem do mecanismo de solidariedade. Como clube formador, infelizmente, o Icasa não tem como. Seria uma parcela maior, né? Seria assim, é como se você recebesse das duas partes, né? Uhum. Mas eu acho que já é um avanço, porque o trabalho está muito embrionário. Acho que os 2 jogos contra o Ceará deram uma experiência muito, muito legal para essa meninada. O que precisa realmente é ter uma sequência de jogos para que esse trabalho tenha durabilidade. Por mais que os jogadores jovens eles treinem, eles aprendam, mas o jogo é que dá a evolução para o atleta. Eu acho que o Pedro Paulo é o grande exemplo disso. Treinou com a gente o ano passado na Fares Lopes com o Leandro Campos. Sem ter oportunidade, porque a gente entendia que o Pedro Paulo precisava jogar com o pessoal da idade dele para a gente ver uma evolução, e foi dito e feito. Ele fez um baita Cearense sub-20, 0-3, ou seja, está estourando esse ano, e a gente quer contar com o Pedro Paulo no ano que vem como esse, digamos, primeiro fruto aí
para o elenco profissional. Mas já tem outros jogadores, o William, que é titular do Sub-17, titular do 20, fez os 2 gols sábado no empate com o Atlético Cariri, lá do nosso amigo Gustavo, e a gente classificou para a final do 17 na Liege. O William fez os 2 gols da gente, é um volante de muita qualidade, muito jovem, ou seja, é um trabalho que está começando ainda. O nosso intuito não é ganhar título, não é ganhar campeonatos, não é... Nosso intuito é formar jogadores para o profissional, é aproveitar o máximo possível no profissional, não é para agora. É um trabalho que tem que ser continuado para 1, 2, 3 anos e a gente começar a ter esses jogadores aqui da região ficando por aqui e assinando profissional, se destacando no Icasa, é isso que a gente espera. Um abraço aqui para o Anderson Luiz, está aqui com a gente, o Eloy Cordeiro diz: Fabiano, na segunda divisão é muito difícil, ser jogadores de qualidade é difícil subir. O Eloy inclusive pergunta se o treinador vai ser o Flávio Araújo, pergunta aqui. E o André Vieira de Oliveira Filho, qual o planejamento para 2024? A gente só tem o primeiro bimestre. Tempo tem de se organizar e correr atrás de patrocínio, diz aqui o André Vieira. O Flávio já tem alguma coisa alinhada nesse sentido ou está muito cedo ainda? Eu converso periodicamente com o Flávio Araújo, já passei para a direção a minha ideia de que no meu planejamento o Flávio Araújo é o treinador do Icasa ano que vem, mas o Icasa, nós estamos em agosto para setembro. O Icasa não tem a condição de contratar o Flávio hoje e deixá-lo em casa até dezembro esperando pela Série B. Não há essa condição. Seria perfeito isso, mas não há essa condição financeira. Então a gente vai ter que apostar que quando a gente tiver a condição de contratar um treinador, que o Flávio esteja à disposição. Infelizmente, tem que ser dessa forma. O Flávio também tem interesse de continuar, não só pelo que ele representa para o Icasa, mas por uma coisa que eu tenho batido muito na tecla, sabe, Tony? A gente precisa continuar o trabalho no Icasa. E eu falo isso muito à vontade porque é um discurso que eu adoto internamente e até para os próprios treinadores envolvidos. A Série B desse ano não era para o Marcelo Vilar estar, era para o Leandro Campos ter continuado, né? Tentado ter aproveitado, seria difícil por conta da questão financeira, porque eram jogadores mais caros, mas tentado aproveitar o máximo daquele grupo da Fares Lopes do ano passado e ter feito a Série B desse ano. Mas aí por conta do resultado, se constrói ali um desgaste e se quebra, se tem essa ruptura. Na Fares Lopes desse ano não era o Flávio, era o Marcelo Vilar. E a base do time da Série B, aquilo que deu certo no trabalho, revendo algumas situações, reforçando em alguns outros detalhes e a continuidade do trabalho. E assim, eu seria incoerente se agora, apesar do tempo maior, bem maior que existe, mas se não achasse, não considerasse que o Flávio Araújo tivesse que continuar o trabalho dele à frente do Icasa. Porque eu entendo que o trabalho... Assim, o Icasa contra, tipo, nessa Fares Lopes, para dar um exemplo mais próximo, você pegar Atlético, Caucaia e Ferroviário em plena atividade, né, em plena competição, com times formados desde o começo do ano, e você com um trabalho que começou do zero, né, por mais que seja o Flávio Araújo, que tem todo o handicap favorável, todo o know-how de ter montado grandes equipes aqui, mas mesmo o Flávio Araújo, aqui no Icasa, teve uma dificuldade grande de montar um time, porque o calendário do Icasa hoje é diferente, ele não é atrativo, né? O Flávio teve muita dificuldade de trazer jogadores que costumam andar com ele, o Flávio teve dificuldade de atrair jogadores que preferiam ficar em casa para esperar uma proposta melhor. Então, assim, são dificuldades que o calendário impõe ao Icasa hoje, né? E que mesmo um cara do tamanho do Flávio Araújo teve dificuldade na montagem do elenco para Fares Lopes. Então, tudo isso tem que ser somado, por exemplo, como o Telenauta aí falou, para formar o elenco do ano que vem. Se a Série B de fato for em fevereiro, vai de novo o Icasa ter dificuldade de atrair jogadores para cá, porque muitos vão preferir jogar a Série A. E aí, financeiramente, quem puder mais, quem tiver mais bala para disputar com as equipes de Série A do Cearense e de outros estaduais, vai poder formar um time melhor. Quem tiver menos bala vai ter que apelar para aquilo que for possível, que foi o caso desse ano. O Marcelo Vilar costumava falar isso, a gente não tinha o elenco que a gente queria, a gente tinha um elenco que era possível ter naquelas condições
que o mercado naquele momento impunha para a gente. E mesmo assim ficou na parte de cima da tabela durante tempo todo o todo. campeonato. Né? Apenas aquela derrota com o Pacajus que acabou, de certa forma, tirando aquela vantagem que o Icasa tinha na competição. Fabiano, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, tem um torcedor aqui o que levou. Cadê aqui? Nessa década do Icasa, de 2013 a 2014. O que levou à decadência do Icasa de 2013 a 2014. Tem condições de revivermos uma Série B ao menos na próxima década? Ele pergunta aqui, é o Caveira que está dizendo aqui. Eu acho assim, a Série B que o Icasa participou, a primeira em 2010, ela foi uma Série B planejada. E ela começou com o Nicastro em 2002, naquela Série B cearense que não deu certo. Depois, em 2003, o Flávio subiu. E ali em 2004 o Flávio sai, o Icasa permanece na Série A. Em 2005 é o time do Alcimar, vice-campeão cearense. O Icasa começa a plantar. Naquele tempo não tinha Série D, né? Não. O Icasa quando Entrava subiu, direto na C. entrava na C. Então era uma divisão a menos. Hoje tem uma divisão a mais, é um degrau a mais. Chegar na Série B acho que é um sonho de todo icasiano. E isso traz pra gente uma pressão, uma carga que é até injusta, né? Porque quem está no Icasa hoje, eu falo pela diretoria, não tem culpa do que o Icasa acabou sofrendo nesses anos, né? Infelizmente, o que fizeram com o Icasa desde esse 2013, 14 para cá, é algo assim absurdo. E quando você está dentro do negócio, você sabe de coisas ainda mais absurdas. E, infelizmente, não é fácil reconstruir tudo isso. Então, assim, chegar numa Série B, acho que é o grande desejo de todo mundo, todo torcedor do Icasa e tal. Mas não dá para iludir, não dá para dizer que em 5, 10 anos vamos chegar. É muito difícil, é muito difícil. Agora, o Icasa tem muita camisa, o Icasa tem muita tradição, o Icasa tem muita torcida, sabe? A torcida tem comparecido nos jogos decisivos, pode chegar um pouco mais junto com compra de produtos, pode chegar um pouco mais junto com sócio-torcedor. Acho que o clube precisa, o clube hoje está um pouco mais transparente, sabe? Acho que dá para... Tá bem estruturado para o sócio-torcedor, Fabiano? Não, mas era uma coisa que a gente tinha reclamação que a gente recebia. A gente tá nesse, assim, como até o nosso torcedor falou aí, que tem mais tempo, né? A gente está pegando esse tempo agora de final de ano para tentar estruturar algumas ideias que a gente já tinha, né? Quando eu fui para o Icasa, eu apresentei um projeto para a direção, muito daquilo já foi cumprido, outras coisas ficaram pelo caminho. A gente vai tentar agora dar continuidade, e uma delas é exatamente assim, esse tipo de estrutura do sócio-torcedor, né? A gente tem algumas ideias, tem conversado com o pessoal do marketing para que eles também tenham uma autonomia maior assim no departamento. Eu só acredito no futebol com os departamentos funcionando de maneira independente, com autonomia para trabalhar. Então a gente tem conversado bastante, tem algumas ideias, tem coisa nova chegando por aí. O Icasa não é só a base que está treinando e jogando, a gente está trabalhando lá todo dia para trazer também novidades, e a gente vai precisar do apoio do torcedor. Eu sei que há uma tristeza, uma chateação, mas acho que é necessária também uma compreensão, né, para que o clube possa sair dessa situação, possa alçar voos maiores. É preciso, nesse momento de reconstrução, que a gente possa ter o apoio. Vem novidade, a gente não vai dizer nada agora, mas vem novidade por aí, acho que vai ser coisa legal. E no que se refere a empresas, porque, por exemplo, eu vi algumas coisas acontecer aqui naquela época da Série B, por exemplo, você via empresa X, que era beneficiada demais com o Icasa quando com o Icasa na Série B, por exemplo, que acabava vindo segmentos que eram muito beneficiados, mas não investia R$1 no time do Icasa. Ou seja, investir ali no Icasa era até era um investimento mesmo. Manutenção do que você estava recebendo, que você estava ganhando dinheiro com o Icasa na Série B, mas não estava R$1. Aí o time hoje caiu, foi caindo para a Série C, caiu para a Série D, hoje não ganha R$1, não ganha nada, e poderia, acho que, botar a mão na consciência. Poxa, eu poderia ter investido, poderia ter patrocinado o Icasa, ajudado, porque, por exemplo, eu acho que em 2011, se tivesse um patrocínio a mais, talvez a coisa tivesse andado, até porque o Icasa quis contratar. Em outros anos também, já dá para ter essa consciência dos empresários e essa confiança também para investir no Icasa nesse sentido? Olha, Tony, eu bato muito nessa tecla do profissionalismo, né?
e eu tive na semana passada uma reunião com uma agência de propaganda, não estou autorizado a falar, menos que o proprietário esteja vendo, você conhece bem, e autorize, para que a gente possa também, de uma forma mais profissional, vender a imagem do Icasa, né? E dar para os patrocinadores, que inclusive têm tido uma percepção diferente do clube. Antigamente você batia na porta e ninguém nem abria, né? Hoje teve patrocinadores em 2023 que procuraram o Icasa para patrocinar. Acho que isso também é uma mostra de um momento diferente que o clube tem atravessado. A gente quer fazer também um trabalho profissional, vender a imagem, não é pedir uma ajuda ao empresário, né? Não é ter esse entendimento, mas é mostrar que a imagem que o Icasa tem, ela pode ser explorada pelo empresário, pelo comerciante, pela marca, e esse comerciante tem um retorno. É isso que a gente quer tentar mostrar, e acho que a gente tem condição de mostrar, mesmo com um calendário bem inferior ao que a gente imaginou ter em 2024, mas é a marca do Icasa. O Vasco não foi menor do que porque esteve na Série B do Brasileiro, ou durante estar na Série B do Brasileiro. As cotas eram menores, a arrecadação era menor, mas a camisa do Vasco valia tanto quanto, porque o torcedor do Vasco continuou comprando camisa, continuou indo aos jogos. Então, assim, é uma situação difícil, é um calendário difícil, mas a marca é muito forte, e é isso que a gente está tentando, de uma maneira mais profissional, mostrar ao mercado, de que a gente tem condição de dar retorno para quem apostar na marca. E aí é óbvio que quem vai ter retorno tem que pagar por isso, e é um preço justo que a gente imagina ter para 2024, para que a gente possa reverter isso em investimentos para uma estrutura boa, para um time bom e forte o ano que vem. É verdade, é um marketing muito bom, e Icasa é inegável o retorno que tem, a visibilidade que dá para os seus parceiros. Fabiano, olha, o Getúlio está perguntando aqui, praticamente a mesma pergunta de forma diferente. O André Vieira também. E aí o Eloy Cordeiro vem também na mesma linha. Sobre essa questão do dinheiro da CBF, rapaz, que parece que virou uma maldição nesse time de casa. É impressionante como não sai. Os três perguntam na mesma linha sobre essa questão do dinheiro da CBF, e o Eloy ainda acrescenta o seguinte: se está na terceira instância, se fazer um acordo seria melhor para pagar as dívidas trabalhistas, enfim. A que pé está esse dinheiro que parece que não tem jeito, está enganchado. Quando você fala que é uma maldição, de fato, muitas causas trabalhistas, das muitas e várias que o Icasa tem, elas se devem a essa causa, a causa da CBF, né? Porque o cara saía do Icasa, tinha, sei lá, 10 mil para receber, recebia 9.990, mas botava os 10 reais na justiça, transformava esses 10 reais em 100 mil reais, né? Porque aí as brechas são grandes, e pensando que esses 100 mil reais ia cair na conta dele quando o Icasa recebesse esse dinheiro da CBF. Então, infelizmente, de fato, e aí é onde entra o que eu falei no início, né? O fato do Icasa hoje pagar certinho, você fecha todas essas brechas. O Icasa, essa gestão do Icasa, por exemplo, não tem nenhum tipo de problema com questão trabalhista. É um assunto jurídico, né? E assim, a minha pasta é o futebol, é a coisa mais interna, é o dia a dia. Aliás, eu aproveito até para falar, Tony, porque muita gente me cobra muito, o time é ruim, as contratações. Se fosse só essa a minha atribuição no Icasa, estava bom demais, porque contratava, começava o campeonato e ia para casa, ficava deitado, esperava os resultados acontecerem. Não é bem assim, né? O trabalho lá realmente é muito mais amplo do que isso, mas esse é um lado muito mais jurídico, né? Que a direção é que está autorizada de fato a falar. O que a gente sabe é que é uma causa, todo mundo sabe, transitada e julgada. A CBF, se brincar, está gastando muito mais para não pagar o Icasa do que se já tivesse pago. Essa é a verdade. E a CBF tem feito juridicamente tudo o que é possível e o impossível para adiar o quanto ela puder para pagar essa causa do Icasa. Você mesmo já fez aí nas redes sociais aquela hashtag CBF paga o Icasa. O que falta realmente é a CBF pagar, não tem mais o que fazer, né? Rapaz, eu tenho uma história que eu aprendi que diz o seguinte, que o cara grande, o cara rico, ele não quer perder dinheiro para quem ele acha que é pequeno.
que para ele é uma desmoralização. Para mim é isso com a CBF. Faz sabe? sentido. Porque, primeiro, você é réu confesso, você assume que errou, você perde em todas as instâncias. A justiça chega lá e bloqueia um valor milionário. O que era mais simples? Paga e acaba com a questão. Ponto. Mas, assim, parece que é uma coisa assim. Se pagar, eu vou ser desmoralizado. Pronto, mas também tem honra. assim, ó, assim, a CBF, vamos entender a CBF. E aí a gente cobriu seleção brasileira, a gente sabe o que é a CBF, o tamanho que tem a CBF. Então, assim, a CBF tem um departamento jurídico que vamos aqui imaginar que seja, sei lá, 30, 50 pessoas trabalhando ali, entre advogados, entre residentes, entre secretários, enfim, muita gente trabalhando no jurídico ali. E eles estão ali trabalhando cegamente para, tipo assim, em prol da entidade. Então, o que eles puderem fazer enquanto não tiver uma orientação superior para, sei lá, procurar o clube e fazer um acordo, enquanto não tiver isso, vão trabalhar horrores para tentar atrasar o pagamento, porque é o trabalho do departamento jurídico. Eu acho que é isso que acontece, né? Mas, como eu falei, é uma questão jurídica, eu entendo muito pouco dessa parte jurídica, então eu prefiro não entrar em detalhes. O que é que a federação pode fazer para, de repente, eu não vou dizer assim, ajudar o Icasa, mas para deixar uma competição mais justa para os clubes do interior, porque assim, é impressionante como, e aí tem gente que às vezes diz, você às vezes critica, pega no pé, mas gente, vamos aqui, eu gosto de trabalhar baseado em fatos. Eu acho que o pior ano da história da Federação Cearense de Futebol foi 2022, que foi uma lambança atrás da outra. Veio aquela suspeita de manipulação de resultado, vazamento de áudio, e não foi feito nada da forma que deveria ter sido feito. Porque se eu sou da federação, organizo o campeonato, vazou áudio, eu já paro o campeonato. Quem foi que vazou? Foi o Caximbi Futebol Clube. Para os jogos do Caximbi Futebol Clube, vamos apurar. Não, deixaram a coisa acontecer, foi rolando. Aí na última rodada da primeira fase, aí vão e param. Aí depois veio o julgamento do tribunal também, que foi outra lambança fora do comum tribunal. Não, e assim, parou o campeonato no dia seguinte a um 9-2 do Atlético contra o Crato. Parou por quê? Porque viu-se nesse 9-2 indícios de manipulação de resultado. Mas os vazamentos já tinha quantas rodadas antes? Não, e aí depois aquele 9-2 foi mesmo que nada. Nada. Não, aí excluiu o time do campeonato, mas só suspende 4 jogos. Foi outro absurdo. Aí o tribunal vai e refaz, né, o julgamento. Então ele exclui e suspende todos os jogos. Aí a federação vai, recorre ao STJD para manter, porque não queria fazer outros jogos. Enfim, foi uma lambança fora do comum que o pessoal já deve saber. Aí veio uma Fares Lopes que não valeu nada, porque não observaram o regulamento geral de competições exigido pela CBF, que a federação tem que obedecer. Né? Aí veio aquela lambança do Pacajus. O Pacajus aceitou, né, essa decisão, não fez nada, não recorreu, não entrou na justiça esportiva, nem nada. Aí parece que além da queda do Coice, que foi rebaixado, né, e esse ano foi outra sequência, porque o que fizeram com o Iguatu, aquela viagem de louca para poder jogar contra o Ceará no jogo pela manhã, em Iguatu, o Iguatu se trasladando de Santos. Aí agora veio de novo a questão com o Ferroviário, antecipação da Fares Lopes, que é uma competição que foi criada para o segundo semestre, para dar calendário aos clubes. Aí o Ferroviário estava reclamando que se não, o campeonato está começando agora, finalzinho de agosto, porque era para terminar em novembro, sabe? Aí se fala que há uma preocupação com os filiados e tal. Aí, primeiro os clubes havia uma preocupação e eu soube que dirigentes procuraram a federação até para jogar no Romeirão, para de repente a federação procurar ver, baratear ou bancar jogos no Romeirão. Aí a federação não podia se envolver com isso. Agora a federação está trazendo campeonatos, competições, bancou o jogo Icasa e Ceará Sub-20, tirando o direito do Icasa de, como mandante, escolher onde queria jogar. Enfim, é tanta lambança que a federação vem cometendo uma atrás da outra, e eu não vou nem contar, gente, outras coisas mais. Eu vou até deixar, vou ficar só nisso aqui, vou nem dizer outras coisas mais. Mas enfim, o que é que a federação pode fazer para de repente trazer o mínimo de igualdade de condição, principalmente para os clubes do interior? Porque a gente está vendo que
não está tendo isso. Os clubes do interior não estão tendo essa igualdade de condição. Sem contar a lambança do Barbalha, que não pôde jogar contra o Maracanã, no Inaldão. E a informação que eu tive do pessoal de Barbalha é que tudo que pediram, deram para o Inaldão ser liberado. E o jogo do Maracanã teve que ser lá no Iguatu, lá no Morenão. Porque se viesse para o Romeirão, seria uma despesa alta. Enfim, o que é que a federação pode fazer? Só para dar, só isso, ninguém está pedindo nada. Não é para beneficiar o Icasa, o Guarani, o Barbalha, não. Só para dar o mínimo de condição de igualdade para os times daqui, Fábio. Não, eu acho que valorizar o produto dela. O produto dela é a competição, né? Eu conversei com membros da federação na nossa estreia da Fares Lopes contra o Caucaia e ouvi, inclusive, num tom entusiasta de que trouxemos a Fares Lopes agora, porque senão não ia ter 4 times de Série A para validar o que você falou aí sobre o regulamento geral das competições da CBF. E aí eu disse, mas você não acha que ao invés de você puxar a Fares Lopes para atender o interesse de quem já estava em competição, você não tem que tornar a Fares Lopes mais atrativa? Porque se não tem a capacidade de tornar se a Fares Lopes ela é um torneio que não interessa aos clubes, então acaba ou então melhora, né? Então acho que o desafio da Federação Cearense para tentar não deixar que o futebol cearense se resume às gestões dos clubes, porque o que acontece hoje no resultado de campo é uma gestão dos clubes, é mérito dos clubes, valorizar as competições. Eu acho que houve um passo dado esse ano para isso, foi incluir Ceará e Fortaleza desde o começo do campeonato. Acho que aquele absurdo foi corrigido e espero que isso seja mantido nas próximas edições da primeira divisão. Eu acho que outro passo é valorizar essa Fares Lopes. Se essa Fares Lopes não gera interesse dos clubes, alguma coisa precisa ser feita. O que é? Vamos ouvir os clubes? O que pode ser feito? Quem sabe colocar uma das 3 vagas na Série D na Fares Lopes, como é feito em São Paulo. Em São Paulo os finalistas disputam um título, o campeão escolhe se quer ir para a Copa do Brasil ou para a Série D. É uma ideia. Enfim, o que pode ser feito para atrair mais o interesse dos inclusive, clubes? eu já citei isso aqui, que a minha sugestão seria essa. Não tem uma vaga da Copa do Brasil? Bota também uma vaga para a Série D. Porque os clubes com certeza vão querer disputar. São 3 no estado, né? Então, assim, 2 no estadual, 1 na Fares Lopes. Cara, eu lembro do Campeonato Paulista, Federação Paulista de Futebol, contratando jogador para os clubes menores, clubes do interior, até para deixar o campeonato, os times mais atrativos, para atrair o torcedor para o Federação Goiana faz isso. Né? E aqui a gente não vê isso acontecer, não vê nada. Sabe? A gente vê membro da federação querendo atrapalhar o pessoal de imprensa entrar dentro do estádio para poder ir trabalhar. A gente não está pedindo favor, a gente está querendo trabalhar. Porque eu lembro que na época que falaram sobre essa questão de cadastro, para o pessoal da imprensa entrar lá, é para tirar o pessoal das empresas de apostas. Eu vi um cabo de empresa de apostas que tem a carteira da Abrace, não é a PCDEC, é da Abrace. Os caras estão lá dentro, estão cadastrados lá, porque estão credenciados. É absurdo isso. Aí, assim, eu vejo essa dificuldade. Eu vi uma terceira divisão ano passado, por exemplo, 5 rodadas da terceira divisão do Campeonato Cearense, nenhum jogo foi transmitido. E quiseram atrapalhar porque teve quem quisesse transmitir. E nem transmitiu, mas estava lá. Então, assim, é tanto absurdo que a gente vê, e aí a gente vê essa situação da Fares Lopes. Então, o que a gente quer, por exemplo, o seu César Magalhães, tenho nada contra o seu César Magalhães, mas ele fez uma lambança no Guarani de Juazeiro e Guarani de Sobral, aqui no pênalti que ele deu a favor do Guarani de Sobral em 2013, se eu não me engano, não recordo o ano, mas acho que foi isso, campeonato estadual. Foi até fantástico, não, os caras invadiram. Foi depois, né? Pô, os caras invadiram, eu não lembro agora o ano exatamente. Mas o seu César Magalhães fez isso. E aquele pênalti do jogo em casa e Horizonte, não tenho nada contra o Horizonte. Eu acho que o Horizonte é um baita time. Jogou bem. O Marcel pegou tudo naquela partida, independente do pênalti. Mas não dar aquele pênalti foi um absurdo. Foi algo infantil. Foi um erro crasso que se chama. Foi algo assim que não dá para entender. Eu já vi aquele lance 200 vezes. A gente recebe críticas, né, por causa de não ter subido, e as críticas, claro, são justas. Quando você não entrega um resultado, você tem que ouvir críticas, isso é natural. Mas, poxa, dá o pênalti. Que aí, se o Icasa não sobe mesmo com o pênalti,
César O cara Magalhães, perdeu o pênalti, pronto. César Magalhães não tem nada a ver Ninguém com vai isso. falar, Agora pô. sim, um pênalti daquele ali realmente Não. é Não, e o pior é que se só quem reclamasse do César Magalhães fosse Casa e Guarani, eu também deixava. Mas o Ferroviário agora botou a nota. E a federação. Não, e depois do jogo do Icasa, o César Magalhães estava no jogo do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o cara é premiado, vai trabalhar no jogo do Campeonato Brasileiro. vida e o que segue Icasa, pra ele, e o Icasa tranquilo. tá aí. A gente tá nessa cobrança toda, sabe? Nesse inferno que é uma Série B. Um clube do tamanho do Icasa não tem que estar na Série B, né? Então, E eu acho que a federação não tem que estar fazendo nota defendendo a arbitragem. Quem tem que fazer isso é o Conselho de Arbitragem. A federação tem que trabalhar para dar condição de competições atrativas, né, para trabalhar nesse sentido, tentar facilitar a vida dos seus filiados. E a gente está faltando isso. É muita conversa bonita, é muita propagandazinha, mas a prática mesmo a gente não vê. E tem gente que acha ruim ser criticado. Eu estou criticado aqui, não é criticando por criticar. A gente está levantando pontos, é embasado em situações, em fatos. O Icasa não pôde jogar, teve que jogar no Romeirão contra o Ceará, o mando de campo era do Icasa, não pôde escolher. Aí foi jogar no centro de treinamentos lá do Ceará. Teve que fazer a pré-eleção porque o vestiário lá do centro de treinamento não tinha condição, era apertado. Né? Não tinha, mas aí tudo bem. O mando de campo, o Ceará fez o dele. O que estava a favor do Ceará, o Icasa não teve isso. Eu sempre digo assim, não é, o ponto não é se o melhor local do jogo era Arena ou Inaldão. O ponto não é esse. O ponto é o Icasa não pôde escolher. Esse é o ponto. Por que eu toco nisso? Porque esse é um precedente perigoso. Porque foi o Icasa no sub-20. Amanhã pode ser o Icasa no profissional. Você não vai poder marcar o seu jogo. O jogo está marcado para tal lugar. Isso é perigoso, sabe? Isso é um precedente E perigoso. sabe o que foi que já vi gente dizer? Que o Barbalha abre o olho, que se o jogo for, o Barbalha for pegar um time grande ano que vem, Ceará ou Fortaleza na primeira divisão, vão querer impedir que o jogo seja no Inaldão. Se o Barbalha quiser jogar no Inaldão. Bem provável. Absurdo isso. Então, assim, tem umas coisas que não dá para entender. Né? E, enfim, eu acho que tem que ser repensado, porque eu até elogiei o Mauro Carmelli quando começou o trabalho, porque o Mauro Carmelli parecia que ia ter uma atenção a mais, e começou o trabalho dele com uma atenção a mais com o interior, mas isso deixou de acontecer faz tempo, muito tempo. E eu acho que tem que também dar pressão em cima da arbitragem. A arbitragem do futebol cearense caiu de qualidade muito. Temos bons árbitros, bons auxiliares, temos uma geração nova surgindo aí, que eu acho que deve ser valorizada, mas aí botar tudo assim, o lixo por baixo do tapete não vai funcionar. O que o César Magalhães vem fazendo, vem tendo erro grave em alguns jogos, e coincidentemente são aqueles de times do interior, né? Ou em jogos, por exemplo, Ferroviário é o patinho feio lá da capital. A gente sabe que o Bambambam é Ceará e Fortaleza e fazem por merecer, mas ninguém está querendo ser favorecido. Só quer condição de igualdade, simplesmente. E não é o que a gente está percebendo na Federação Cearense de Futebol. Espero muito que isso aconteça. Você é a favor da segundona simultânea à primeira ou depois da primeira divisão? Se você me perguntasse isso em dezembro do ano passado, eu ia dizer até com certo tom veemente de que era absolutamente contra a Série B em fevereiro e votaria a favor dela voltar para o lugar dela, que era em abril. Hoje eu não sei, sinceramente eu não sei o meu ponto de vista. Eu abro aqui para o debate. Eu acho que o certo seria ser abril, mas em fevereiro ela equilibra muito mais a competição. Por baixo, nivela por baixo, é verdade. A Série B desse ano, o nível técnico realmente foi muito ruim. Mas o fato de nivelar por baixo equilibra mais a competição. E aí talvez um pouco mais de criatividade, como o Icasa teve, manteve na liderança a competição toda. Não sei, eu não tenho opinião formada, eu já fui muito contra, mas depois de participar da competição, ver como eu não sei se projetando o ano que vem, talvez não fosse bom para o Icasa. Não sei, algo da gente... Mas o que eu já ouvi, e geralmente a federação é assim, ela que faz o calendário, né? O que eu já ouvi é que vai ser em fevereiro. Então, independe se eu ou se o clube concorda ou não, parece que vai ser em fevereiro mesmo. É porque assim, eu também era a favor que fosse depois. Mas o que é que eu fiquei pensando, Fabiano? Olha só. Termina o campeonato da primeira divisão. Aí você tem ali 3, 4 times que tem um bom poder aquisitivo. O cara vai e contrata um time todinho. A gente já viu isso acontecer. Sim. Né? Então o cara tipo, vamos pegar como exemplo o Icasa.
Quando o Flávio veio para aquela Fares Lopes, o Flávio trouxe uma base que estava com ele no Piauí, acho que 9 jogadores, 8, uma coisa assim, do mesmo time. Então, assim, você teve condição naquela época, trouxe uma base completa, mesclou ali, tem um time ali já com um certo entrosamento. E ajuda. O Icasa terminou como campeão naquela ocasião. Então, numa segunda divisão, se a gente for considerar que tem equipes que, teoricamente, têm um poder aquisitivo melhor, Cariri, por exemplo, o time do Pacajus, que tem prefeitura que também chega junto, também é a informação que a gente tem. Pague o próprio menos, Grêmio Pague Pacatuba. Menos, né? O Pacatuba, enfim, só para citar alguns exemplos. Então você, teoricamente, essas equipes podem, de repente, pegar ali um time que foi bem, pega uma base, enfim. Então, eu acho que se for simultâneo, vai ser a mesma dificuldade para todo mundo. Tem a questão financeira, mas também tem a questão do olho clínico, do conhecimento de mercado, de você ver um jogador que tem um potencial que chega aqui. E aconteceu muito com a gente, por exemplo, quem veio defender o Icasa aqui, tanto na Fares Lopes agora, quanto na Série B, veio porque abraçou o projeto, queria estar no Icasa, viu uma oportunidade, enfim. Porque a maioria dos jogadores, todos que não vieram justamente pelo pensamento do contrário, porque não queriam estar aqui. E isso acontece muito. Então, assim, às vezes você liga para um atleta e oferece 2x e ele fecha com um time só por X, mas porque esse outro time está disputando uma Série A, seja no Ceará, em Alagoas, no Pernambuco, para jogar uma primeira divisão e ter mais visibilidade. Ele não está errado, é a carreira dele, é uma escolha dele de fato. Mas é uma dificuldade que o Icasa teve e todo mundo tem. Só que, por exemplo, para falar da Série B desse ano, talvez Icasa, Floresta, o Guarani de Sobral foram os únicos times ali que entraram com essa obrigação, com essa pressão pelo acesso. O resto vai assim, do jeito que dá. Quem tem vai fazer um investimento, quem não tem vai brigar para não cair. Então, assim, o Icasa sempre vai entrar na Série B com a necessidade de acesso, com a obrigação de ter que brigar por esse acesso. E isso, claro, que vai dificultar na busca por jogadores, porque o cara já vai pensar, bom, eu já vou ter menos visibilidade lá, vou ter uma pressão enorme para subir. Vou ficar por aqui, porque aqui um time de Série B daqui a pouco, de Série D me vê e eu vou... É a carreira do cara, a gente não tem como mudar isso, né? Assim... É difícil, assim, aquele negócio. A gente tem que sair dessa Série B o quanto antes, porque se for fevereiro é ruim, se for abril é ruim, eu acho que não tem nada bom nesse negócio. É verdade. Fabiano, a gente está com o tempo já bem avançado, mas eu não queria deixar de encerrar sem fazer 2 perguntas para você. Uma delas, quando é que você já espera ter um planejamento para 2024, assim, já ter um técnico definido, já começar a contratar? E a segunda, o que o Icasa está fazendo para blindar na hora de contratar de jogadores suspeitos de manipulação de resultado? Porque isso aí virou um câncer e parece que está difícil. Os clubes têm que fazer algo, porque as instâncias maiores a gente não vê algo eficaz para que a coisa realmente funcione. A minha esperança é que o Ministério Público possa realmente agir. Mas na área desportiva eu ainda vejo muito pouco. Então os clubes têm que fazer por si. O que é que o Icasa hoje faz para tentar blindar nessa questão? Bom, para começar sobre o planejamento, ele já começou no dia seguinte à derrota para o Ferroviário, e é assim o nosso trabalho, nossa cabeça está sempre... assim, o executivo ele trabalha o estratégico e o operacional. O operacional é o dia a dia, buscar a condição para os atletas, é um gelo, uma fruta, a despesa do dia a dia, a concentração, essa coisa é operacional. E o estratégico é pensar tudo isso antes do operacional e esse tipo de planejamento, treinador, a montagem do elenco, esse tipo de coisa. Isso aí, meus filhos é que brincam muito, né? Porque assim, eu sou um pai que tento dar o maior espaço de tempo possível de atenção aos filhos. E às vezes uma forma que eu consigo de dar atenção é incluí-los na minha rotina. Então eu estou lá vendo um jogo, anotando no caderno um monte de coisa, nem necessariamente é sobre o jogador em si, mas sobre situações, ideias que vêm na cabeça e planejamento, e aí eu vou divido com eles ali. Sento no sofá e começo a conversar, eles não entendem bulhufas, mas estão ali comigo para não ficar aquela ausência, né? Então assim, a gente tá toda hora, o estratégico ele não para. Eu vou sair daqui, vou voltar para casa dirigindo e vou pensando em alguma coisa que eu vi mais cedo, que eu vou ver amanhã. Esse estratégico continua.
e treinador, essa parte mais específica, né? É o que eu falei. O treinador que o Icasa quer contar para o ano que vem é o Flávio Araújo. O Flávio Araújo quer o Icasa. A gente só espera que esse casamento possa se dar num tempo hábil, né? Que a gente tenha condição de ter o Flávio aqui, respeitando o mercado, respeitando as propostas que devem chegar para o Flávio, mas a gente tem conversado bastante com o Flávio. Tem muitos jogadores que entendem que o Icasa hoje tem um patamar diferente, acho que isso pode ajudar, diferente do que era em dezembro, acho que pode melhorar para o ano que vem, enfim, algo que a gente está pensando. Enfim, vai depender muito desse trabalho do marketing, da parte comercial, do que a gente vai ter de recurso ano que vem, mas a gente espera que isso tudo dê certo. Sobre manipulação de resultado, antigamente a gente como repórter era mais ou menos assim, né? O clube contratava um jogador, a gente corria para saber onde o cara passou e tal, e a gente sabia se o cara era da barca, né? Se era da noite ou se era de grupo e tal, a gente acabava sabendo de tudo mesmo antes do cara vir. Hoje, além de tudo isso, você tem que saber se o cara joga para ganhar ou para perder, se o cara joga para tirar a bola da área ou para dar um escanteio. A gente tem que saber tudo agora. E não é fácil, né? Não é fácil. Eu já soube de situações, Tony, que é jogador que faz o esquema, mas não é ele que faz o esquema. Ele tá lá no clube treinando todo dia, ele tá no vestiário e tá vendo os caras. Dia a dia você vai conversando com o Tony, com o outro ali e tal, e vai conhecendo. Opa, eu acho que esse Tony aí, ele faz. Ele faz. Se eu chegar nele, ele faz. Aí vou no Tony, pô, o que tu acha? Um cartão ali, um escanteio pra tu tá. Aí, Donald, no jogo eu me mato. Eu faço gol, eu dou chapéu e tudo. Aí o Tony vai lá, eu já conversei com... Até isso tem acontecido. Então, assim, às vezes você não pega o cara certo, né? Mas, assim, como hoje a gente tem no Icasa, porque além da manipulação de resultado, o que já acontece no futebol é muito ruim. O ambiente de qualquer trabalho, você trabalhou comigo no Sistema Verdes Mares, o ambiente ali tinha que ser muito bom, porque ou era bom ou a gente tinha dificuldade de trabalhar no dia a dia, assim na Rádio Vale, enfim, qualquer outro lugar. No futebol não é diferente, né? O ambiente do dia a dia tem que ser muito bom. Então a gente, claro que hoje a gente dá muito mais atenção para atletas do que para jogadores, porque jogador não está nem aí para o ambiente, para nada. Então, claro que quando a gente tem um jogador para ser contratado, a gente vai esmiuçar, pegar o máximo de informações possíveis sobre aquele jogador. E aí é nesse momento que a gente, às vezes, consegue ter acesso à informação. Isso já aconteceu o ano passado, esse ano, jogadores que a gente estava tentando trazer, e aí veio a informação de que ele era suspeito ou coisa assim, e a gente desfez a negociação. Né? Não dá. Mesmo com todo esse cuidado, você vê o que o Ministério Público acabou apurando lá, o de Goiás, quantos times grandes do futebol brasileiro tiveram em seus elencos jogadores fazendo esse tipo de situação. Ou seja, você vai culpar os times grandes? Você acha que os times grandes não têm esse filtro bem feito? Não. É porque de fato é uma situação extremamente Paraíba, difícil. Cara, você vê um depoimento daquele, de você ficar estarrecido. Um cara com a qualidade técnica que tem. Pois o Aleph Manga, cara, que centroavante, enfim. Mas é uma situação que é muito preocupante, que pode jogar o trabalho fora, né? Pode jogar um trabalho fora, e que a gente tem que estar sempre muito atento, muito atento, muito atento. Até por nossa índole pessoal mesmo, sabe? É uma coisa que eu não admitiria jamais. Então é difícil, é lamentável, é muito triste, mas é uma situação a mais para você ter informação e tentar evitar. Eloy pergunta, Rony continua? Rony lateral? Sim. É outro que quando eu fui deixar na rodoviária, eu falei, a proposta para voltar você já tem. Se você arrumar outra coisa melhor, é um tempo muito grande, sabe, Tony? E aí assim, não tem como segurar os caras, infelizmente, porque assim, como eu falei, eu lutei muito por um trabalho continuado e ele não aconteceu. Hoje, esse trabalho continuado, se ele não acontecer, nem é culpa do Icasa, porque o tempo é muito maior. Se for em abril a Série B, então o tempo é ainda maior. Então assim, para você ter extraído o que tem sido feito algum tipo de trabalho, é mais difícil ainda. Mas o Rony, claro, sempre pela identificação, pela qualidade, sempre é um atleta que interessa ao Icasa. Fabiano Rodrigues, obrigado pela presença aqui no Replay.
Sempre é muito bom bater um papo contigo. Obrigado pelo presente. Abraçar aí carinhosamente, fraternalmente todos os dirigentes do Icasa. Muito obrigado mesmo. Segunda-feira eu vou fazer o programa vestido nela, nessa Pronto, camisa. aí depois não vai ser Belíssimo. Aí depois eu boto ela Isso. aqui, bonitona aqui, a camisa do Verdão. Deixa eu ver o tamanho aqui. Tem que É G, né? É G, Deixa eu cara. ver. Rapaz, Vamos torcer, né? aí é um G Baby Look. Quem sabe você faz igual aqueles lutadores que você, né, pra pesagem, passa uns 3 dias sem comer. Eu comecei a atividade física hoje para. Já percebi o braço aí meio. Foi não- hoje de manhã? Já percebi. Foi à tarde, né? O braço da tarde aqui, ainda tô na fisioterapia aqui depois da cirurgia, mas vai dar certo. E, enfim, Fabiano, obrigado aí, boa sorte, Deus abençoe aí o trabalho de vocês no Verdão do Cariri, que a gente gosta de ver o Verdão grande, a torcida, enfim, com certeza vai aumentar ainda mais com os resultados, e a gente sabe o quanto o Icasa divulga, é importante para Juazeiro do Norte, para o estado do Ceará, né, a grandeza desse clube. E não por acaso ela é, para mim, a terceira maior torcida do estado do Ceará, e ela já foi por muito tempo a terceira maior força, e brigando ali, já chegou a segunda. Porque se a gente for parar para pensar que o Icasa teve na Série B e Fortaleza na Série C, o Icasa chegou a ser a segunda maior força do estado do Ceará. Em 2013 foi a melhor campanha em campeonato nacional do estado. O Icasa foi quinto colocado, o Ceará foi 10º alguma coisa e o Fortaleza estava na Série C, né? Exato, então eu acho que pode ser. Isso justifica tanta tristeza do torcedor. Um time que verdade. foi tão longe, claro que não aceita uma situação como essa. A gente entende demais. Eu agradeço o espaço, Tony. Acho que sempre é muito bom falar do nosso trabalho, falar do Icasa. E assim, a luta continua, o trabalho continua para que a gente possa o quanto antes reconstruir. Isso está sendo feito, essa reconstrução, mas que os resultados possam vir o quanto antes para facilitar, né, esse processo de reconstrução. Um abraço a todos. Semente plantada, agora é adubar, continuar fazendo limpeza aí da roça e Manter logo convicções. que logo os frutos vão vir, não tenho dúvida disso. Pessoal, a gente está lá no Instagram, a gente tem uma entrevista do Leilson, aquele mesmo que passou pelo Guarani, pelo Crato, pelo Barbalha, que foi quem fez o gol do Floresta. Aí a nossa querida Fernanda Alves entrevistou, a gente colocou lá no Instagram, inclusive abraçar o pessoal do Floresta, que fez um trabalho bacana aí para manter o time. A gente sabe como é difícil. Eu vi o jogo sábado, vi o jogo todo pelo Dazon, aquele aplicativo, e os caras deram o gol para outro jogador, quase que eu entro na televisão. E era o Graziani que estava comentando, tentei falar com o Graziani para explicar, o gol foi do Leilson, os caras deram para Matheus, não sei quem, eu disse, meu Deus do céu. Mas foi o Leilson, nosso Leilson que fez aqui, campeão com Barbalha da Fares Lopes, campeão da Fares Lopes também com o Guarani, não sei se ele estava em 2016, mas foi artilheiro do Campeonato Cearense com o time do Guarani e chegou uma semifinal de Fares Lopes com o time do Crato. Leilson, enfim, que a gente conhece muito bem por aqui, né? E o Ferroviário que tá aí, é um pezinho na Série C, rapaz. O Ciel, interminável Ciel, fez o golzinho de empate lá. A galera tá na bronca também com o VAR lá no jogo com o Maranhão. E quarta-feira tem decisão de Fares Lopes. Eu imagino que vai ser um jogão. Iguatu e Ferroviário, o Ferroviário jogando pelo empate, né? E o Iguatu aí precisando da vitória. Nosso querido Washington pode ser tetracampeão da Fares Lopes, já foi campeão com o Barbalha, com o Guarani e com o Caucaia, e pode ser campeão também com o Iguatu, nosso querido o Washington Luiz lá no Iguatu, e o Raul Santos querendo ser campeão lá. E tem uma galera boa lá que a gente conhece, né? Ciel, Lincoln, Matheus Silva, Wesley. César Sampaio estava com a gente ano passado. Pois a galera boa também no Ferroviário. A gente fica com o coração dividido. Quem torcer? Aí é aquele jogo que você só assiste. Porque não tem como torcer tanta gente boa que tem dos dois lados, tá bom? A gente gosta realmente de valorizar o nosso futebol e a gente espera que vença o melhor. Pessoal, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, segue lá no Instagram, aproveita e acesse também o site replay.tv.br, tá bom? O programa vai estar salvo, se você chegou já estava no meio do caminho, vai estar salvo e aí você pode assistir depois o bate-papo super agradável com o nosso querido Cícero Nicasso e também aqui com depois o Fabiano. Eu atrapalhei aí. Eu tenho que marcar com o Nicasso para vir depois, ficar só o Nicasso. O dia todo. Só o Fonseca. Começa meio-dia. Pois é, e aí a resenha vai grande, com certeza. Valeu, moçada. Agradecer aqui o nosso querido Lucas Vieira, aqui nos bastidores, a nossa querida Carol Matos, tá bom? Um abraço para
forte. Até segunda-feira, se Deus quiser, com mais um replay. E a qualquer momento aqui no YouTube, no Instagram e com certeza com mais informações no replay.tv.br. Que Deus abençoe você e sua família. Uma semana abençoada. Valeu!